Olá, poquezinhas e poquezonas do meu Brasil. Estamos aqui mais uma semana com o nosso Poco de Cultura. Óbvio, gente, eu fiz essa semana eu fiz. Hoje estamos com um time um pouco desfalcado, que o Felipe deu um calote na gente e foi pro Lollapalooza. Inclusive, você vai escutar agora o recadinho dele aí, tá? Escutem. Oi, poquezinhas. Oi, poquezonas desse Brasil. Oi, Caco. Oi, José. Oi, Hilário. Oi, Beto. Oi, Fernanda. Eu tô aqui no Lollapalooza, não vou poder participar do POC essa semana, mas tô aqui endossando tudo que os meninos falaram. Estão certíssimas, lindíssimas, falaram tudo, nunca erraram. Um beijo, bom programa. E Buy Pocket de Culturas no iTunes, no Spotify também, em todas as plataformas. Beijos. E agora vamos nos apresentar. Eu sou o José. Eu sou o Caco, gente. Hilário! Estamos com dois participantes maravilhosos, que hoje o nosso tema são pessoas LGBTs mais 40. E podem se apresentar. Mais 40, mais 50, enfim, mais 60. Só 50. Vai falando. Quem é? Eu sou a Fernanda Estima, tenho 50, né? E fui convidada pelo amigo Hilário para conversar com vocês sobre os mais experientes. Eu sou Beto de Jesus, tenho 57. De sexo já aposentado pela nova lei da previdência. Vai ter que trabalhar mais. Vai ter que trabalhar muito mais, filho. Todo mundo vai ter que contribuir um pouquinho mais. Na pista. Na pista a gente não vai sair pelo jeito, né? Vocês já sentiram que esse programa vai ser de novo. A Apple vai colocar lá explicit. Mais não 18. vai dar, né? Estaremos lá mais uma vez. Mas é isso, gente. Como o José falou, é um programa mais 40, mais 50, porque é mais um pedido de vocês, da nossa audiência. Exatamente. Mandaram pedidos pra gente através do pocketdecultura@gmail.com. Repetindo, pocketdecultura@gmail.com. E aí você também, poquezinha, poquezona, pode mandar um e-mail pra gente com a sua sugestão de pauta, comentando o programa, dando uma bronca. Se você acha que a gente falou algum absurdo, você também pode reclamar. Não reclama no aberto, não. Reclama no e-mail. exato. Tá? Inclusive, Tem uma retratação, né? temos uma retratação. No episódio eu falei sobre um vídeo maravilhoso do Facebook. Não é maravilhoso porque uma pessoa morre. Desculpa, gente. Não morre, amigo, não morre. Mas no fim a pessoa não morre. É que a gente tava falando sobre a questão de intolerância religiosa e no caso o cara chutava um vaso de um terreiro, ele escorregava e caía morto. Que, né, a justiça tinha sido bem rápida ali, né, justo. Só que a gente foi informado que, na verdade, o cara não morreu. Que E O que foi um pouco triste. E não era um terreiro, e era não só uma terreiro, loja. Era só um vaso. Aí eu achei todo o lado lúdico da coisa. Eu falei, nossa, né, que chato. pena. Não teve nada de legal nisso. Não, Estragaram meu enredo. Estragou o enredo total. Foi uma fake As news do lacre. É uma fake news do lacre, gente. Desculpa, tá? Mas a gente retratou aqui, né? Porque Pocket de Cultura é isso. A gente não é o Bolsonaro, a gente não vai ficar insistindo na fake news. Tá? Exatamente. É isso aí. Bom, vamos começar então a nossa pauta de hoje. Tem mais algum recado que a gente precisa Não, eu dar? acho que é Acho que só isso por enquanto. Tá bom. Então vamos começar a nossa pauta de hoje. Fernanda, Pois não. vale você. Quando você entrou nessa pista? Então, Faz dos tempo. 50 anos faz tempo. Mas conta a sua história. Eu sou lésbica, feminista, jornalista. Não Nossa, nessa todo ordem, um mas combo, né? talvez É um combo. Nessa ordem, tenho um filho de 19 anos, João Pedro, que está na UFSCar agora, fazendo engenharia ambiental, orgulho da mamãe sapatona. E tô fora do armário desde que eu me separei do pai dele. Que foi, hein? No século passado. Tanto tempo que eu não consigo lembrar, menina. Eu tinha guardado o calendário para não esquecer. Marcou no dia, né? Numa mudança, eu joguei fora. Eu falei, dane-se o dia que eu separei, Não, né? pode, por favor, Mas, o foda-se é muito incentivado aqui. Pode falar tranquilo. Pode, eu tenho que me conter, né? Porque eu sou meio Dercy Gonçalves. Pode então, falar, meu amor. a gente abraça. Você nem sabe aqui. Mas a saída do armário foi por conta, né, de eu estar na pista e é aquela coisa, vamos ver o que dá pra fazer, como é que a gente vai ser feliz. E eu descobri que a felicidade é com as mulheres. E aí foi um embate louco, porque ninguém sai do armário impunemente.
né, aos 30 e poucos anos, então, você está louca? Como assim? Só agora? Mas que papo é esse, né? Como se tivesse Como um assim? timing, né? Ouvi coisas do tipo, mas você chupou pica até agora. Falei, eu não quero mais. Ganhei uma Não alergia. gostei. Eu tenho alergia agora, eu não quero mais, tá? É que quando a gente bate o primeiro bifinho, a gente não esquece. É inesquecível. Ah, meninas, é inesquecível esse negócio. Tanto é que eu segui adiante, cá estou feliz, já, sei lá, terceira, quinta mulher já que tá comigo. Porque relacionamento sapatão dura mais, né? Então a gente. Nossa, assim, beijou, casou, né, meu amor? Praticamente. Primeiro encontro das meninas, ok. O segundo qual é? O caminhão que chega, A né? mudança. Chega. Dirigindo ainda. Opa, você chegou! E aí eu vou pro movimento LGBT, porque sou um bicho irrequieto, que não consegue estar nas coisas sem estar nas coisas, né? E aí me deparei com o preconceito, justamente porque eu Sim. saí do armário muito Sim. tarde, porque era ex de homem, porque tinha filho. E assim a gente foi levando a vida até chegar nos meus 50, maravilhoso. Desisti do movimento LGBT, porque também não tenho mais paciência para ficar nos embates esses, ou tipo isso, você chega no evento, não vou falar no microfone porque parece um pênis. Pelo amor de Deus, Sim, né? me deixa ouvir o que você tem a falar, só eu preciso do microfone para te ouvir, né? Mas enfim, coisas várias. Mas você também tinha esse problema de não falar no microfone que era um pênis? Não, eu era contra esse tipo de coisa, que Ah, reforçava tá, você tava a imagem zoando. de lésbica falsa. Que Entendi. eu ouvi Tipo, isso também. que ela não Entendeu? era, não sei é se... legítima, não é original. Sim. Né? As virgens têm um puta valor nesse tem mundo o, gay, tem o lance lésbico, do maluco. Tem o lance do Golden Lesbian, que é tipo lésbica que nunca teve com cara na vida inteira, e também tem o lance do Golden Gay, que é o cara que não teve com menina a vida inteira. Ah, e tem tá. pessoas que supervalorizam isso. E, por exemplo, principalmente em relação lésbica, assim, eu até vejo com algumas amigas minhas que, tipo, tem meninas que realmente mencionam, sabe? Tipo, a fulana teve com meninos e, tipo, ou teve mais com meninos e se descobriu recente, rola um preconceito de, tipo, você não é lésbico bastante, sabe? Ah, entendi. Gente, vivendo e aprendendo, tá vendo? Não sabia Eu dessa não sabia disso informação. também. Eu imagino que para as meninas atualmente, porque tá tudo muito fluido, Sim. e, as coisas estejam um pouco diferentes. E eu também não tô ali no cotidiano do movimento para afirmar, olha, continua existindo esse tipo de coisa. Comigo aconteceu. Eu ouvi outras mulheres e outra, eu ouvi isso de mulheres que saíram da mesma condição que eu, entendeu? Sei. De falar, olha, não adianta você se vestir mais menininho, quando eu andava com a Juliana, tal, que era mais machoninha, assim, não adianta você ficar andando, assim, mais menininho, porque não adianta, a gente sabe de onde você veio, a gente sabe o que você fez no verão passado. Pô, Como Nossa, se, que né? horror. Como se fosse incriminatório, você mas chupou uma pica era- no passado, sabe? É meio... Era bem assim mesmo que eu me sentia. Uma pessoa não digna de estar me dizendo como lésbica porque tinha um outro tipo de passado, sabe? Sim. Mas eu espero que as gerações de agora estejam vivendo uma Eu coisa acho que mais tá. tranquila. Eu acho que tá. Tem um pra mim que sim, né? Ou não? Você eu concorda? vejo- eu Acho vejo- Talvez na nossa bolha, sim, né? Sim. Ah, Mas quem sim. sabe? Acho... É. Eu vejo, por exemplo, eu tinha 2 estagiários que nasceram nos anos 2000, né? Então já foi uma quebra, né, bem diferente de geração e de pensamento. E eu vejo, assim, foram 4 estagiários num curto período de tempo e todos de uma faixa etária muito próxima. E eu vejo que todos eles têm uma questão com a sexualidade muito fluida já desde o início. E coincidentemente, os 4 eram bissexuais. Então, assim, a maneira como eles estão explorando a sexualidade e tudo mais, eu vejo que é muito mais segura de si do que a gente, por exemplo, já foi um dia, ou, tipo, que a gente achava que a gente era, ou até mesmo outras gerações, assim. Eu vejo que, pra eles, o entendimento de que não necessariamente precisa se enquadrar em nada já é meio que de fábrica, assim. É um pouco que engraçado. Que é a história do representatividade, Sim. né? Hoje tem muito mais do que tinha É. há 10, 20, 30 anos atrás, né? Eu acho que a nossa geração veio muito da carência de imagens que Sim. trouxessem isso pra gente, sabe? E eu acho que, de alguma forma, pra eles têm, tecnicamente, a gente ou outras gerações que são mais livres. E pra você, nesse sentido, você sente que faltou ou precisou de uma referência na hora de você se descobrir lésbica e sair do armário? Ou foi um processo que foi mais interno mesmo? Foi mais interno, foi do tesão mesmo, assim. Uhum. Uma coisa meio que, como o Beto falou, entendeu? É um O negócio bifinho. que... Beto, e você? Bate Conta a cola, sua né? história. Pera, Conta a deixa, sua história deixa pra ela gente. contar. Ai, desculpa. Não, mas Você deixa terminou? eu... Não, Não, eu ela acho não que tinha terminado, a deixa ela referência contar. não
não tinha assim, quando eu era mais nova, quem era a sapatona que se falava? Marina, Angela Rorô, do ponto de vista artístico, né? A Angela Luísa Rorô, Erundina, maravilhosa. quando entra na política, passa a ser uma referência, até porque toda mulher na política é sapatona obrigatoriamente, sendo ou não, então, né? Sim. Era uma referência importante, que foi da minha geração, que foi das mulheres, assim, que começaram a mostrar outras formas da gente ser e viver, né? Mas o determinante foi sexual. Sim. Foi uma primeira de uma trepada maravilhosa que, olha, não quero mais Ligou os outro. pontos. Foi isso. Eu me lembro de coisas da infância, lembro de várias coisas assim que falo, nossa, meu, tava... Aí depois fez sentido, né? Fez sentido. E tem um amigo que uma vez, indo buscar meu filho na escola, quase foi atropelada, xinguei o cara todo errado, reagiu me xingando, e ele gritava, vai se fuder, sua sapatona gorda! Nossa. E eu, né... com uma amiga hétero e tal, que falava, mas Fernanda, que absurdo, da onde? Como que esse homem tá te xingando assim, sapatona? Né? Xingando porque realmente ele tava. E eu chego chorando na escola do meu filho, João, o cara fez isso, aquilo. Ele, mãe, sapatona, você é mesmo, né? Eu amo o João. Outro dia a Fernanda, eu sou muito amigo da Fernanda. Aí outro dia ela colocou no Facebook, ela vive contando essas histórias no Facebook dela. E aí ela colocou no Facebook dela que alguém tinha xingado ela de sapatão, não sei o que, pela internet. Aí ele disse, olha mãe, sapatão realmente você né? Você não pode achar ruim, né? É isso aí, eu amo. Você não é sapatão? E a outra coisa legal da minha relação com meu filho, que era um grande medo na hora de assumir, né? O único medo que eu tive foi de assumir pra ele, na verdade. Sim. E ele me deu uma tapona de luva de pelica, né? Maravilhosa, que olha, João, vem cá, aquela seriedade, preciso te falar uma coisa, né? A Tremer, conversa. suava, né? Com pizza debaixo dos braços, de tanto suor, né? Filho, olha, sabe o que é? Sabe, a Juliana, assim, azada, né? Aí ele, você namora a Juliana, mãe? Namoro, João, namoro. Tudo bem, né? Mãe, o mundo é cheio de gente diferente. Não, que bobagem e tal. E aí, depois disso, eu falei, gente, que vier daí a gente... Sim. João maravilhoso. João tem 19 anos, né? Geração 2000 aí também. Sim, e eu acho que vem muito disso, né? Dele conseguir entender com tanta facilidade que você não precisa estar preso a uma coisa que não te faz bem e que se você tá se expressando do jeito que você se expressa não tem problema nenhum. Acho que é um caminho muito bonito de ver, assim. E até mesmo pela construção, assim, de como você trouxe isso pra vida dele, ele entendeu de uma maneira muito bonita, assim. Aceitou. Sempre teve muito viado na minha vida, né? Sim. Isso o pai dele me jogava na cara depois, né? Falava, tinha que ter descoberto antes, que só tinha viado mesmo naquela casa, que não sei o quê. Sempre tinha muito amigo viado. A ponto de quando teve esse negócio aí da treta com esse homem que me xingou de sapatona, e eu ligo pro César, o que é esse? Que cara de sapatão? Como assim? Não tinha nada em mim, como que ele sabe que eu sou sapatão? Aí ele, Fernanda, você grávida do lado do teu maridão, você era uma sapatão. É isso, Beto, conte a sua história aqui pra nós. Passada aqui. Eu inicio minha sexualidade muito cedo, né? Quando eu falo cedo, é cedo mesmo. Mas que eu fiz o meu outing, que eu saí do armário para minha família, eu tinha 15 anos. Então, já se passaram 42 anos. E eu me orgulho muito de não ter cartão ouro. Eu acho uma estupidez tudo isso, eu acho uma idiotice sem tamanho. Total. Eu Concordamos. acho horrível isso. Acho que as pessoas são fluidas, elas fazem o que elas querem com seus corpos. Eu tenho muito problema com a misoginia de muitos gays, eu acho isso um absurdo. Sim. Acho que Concordamos também. Os gays têm que reverenciar muito as mulheres. Acho que tem toda uma discussão que as mulheres trazem em relação à questão de direitos que perpassa e a questão é uma matriz para a discussão dos direitos dos gays. Então acho que
é uma besteira isso, acho que é uma estupidez. Acho que quanto mais fluido e você tem direito de fazer o que você bem entender, você tem direito de, em ser 100% heterossexual, chupar uma piroca e gostar, ou em 100% de ser gay e chupar uma chana e gostar, entendeu? Acho que isso é tudo uma estupidez. Eu passei na minha adolescência, eu tive algumas namoradas, tive experiência sexual com mulheres, foi ótimo, foi bom. Não cheguei a me considerar bissexual, porque não queria me enquadrar, mas depois a minha história ela perpassa mais esse universo gay. Eu, durante muito tempo, é muito interessante, o movimento gay no Brasil, ele remonta aí final da década de 70, início da década de 80. E é engraçado porque eu nunca tinha escutado do movimento gay, nada sobre. Eu nasci na Zona Leste, lá me criei, mas em 83 eu fui para o seminário, comecei a estudar para ser padre e tal. Início da epidemia de AIDS, eu participei dos primeiros grupos. E eu nunca escutei, por exemplo, do grupo Somos. Não sei se o Somos estava numa bolha ou se eu estava numa bolha, mas eram informações do movimento gay que não chegavam, assim, não chegavam, pelo menos não chegavam onde eu estava. Então, eu entro para o movimento gay em 1995. Eu fui participar da 17ª conferência, primeira no Brasil, mas a 17ª conferência da ILGA, que é a Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Pessoas Trans e Intersexo, no Rio de Janeiro. E aí, quando termina a conferência, tem sempre uma manifestação na rua, e eu considero a primeira parada, com sentido de pride, de orgulho, essa de 95. Quando a gente voltou para São Paulo em 96, a gente fez um primeiro ensaio de parada, que foi na Roosevelt, e em 97 a gente organizou a primeira parada. Então eu estou no movimento desde esse momento. Desde o nascimento da primeira parada. Eu fui presidente da associação, até 2002. A gente fundou a associação histórica, querido. Estou aqui até arrepiado. Em 99, fiquei até 2002. E... A fala calma, com tanto dado, tanta informação, que eu gostaria de falar. Pelo amor de Deus, deixa eu entrar na sua cabeça só pra saber o que aconteceu. Não, só quando ela cita toda a sigla, né? Direitinho e tal, né? Perfeita. Sem faltar ninguém. Em 2003, eu me tornei secretário para América Latina e Caribe da ILGA. Fiquei 9 anos secretário, cuidando da América Latina e do Caribe. Hoje eu faço parte da ILGA representando o Brasil e sou da BGLT também, Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Pessoas Trans e Intersexo. E, bom, acho que tem uma coisa que eu acho que é bastante importante pensar. A gente está falando de bichas velhas. Eu acho que a gente tem que fazer uma reverência, acho que hoje no momento, acho que a forma de organizar do meu tempo e a forma de se organizar hoje, elas são bem diferentes, e eu acho que a gente tem que entender e aprender como se relacionar com esses coletivos. Nosso tempo era o tempo da criação de grupos, de ONGs, das organizações, de ter CNPJ, de ter projeto, de desenvolver projeto de HIV/AIDS, desenvolver outros projetos e tal. Esse é o modelo Sim. que existiu, que cumpriu o seu papel, cumpre ainda o seu papel, e hoje acho que a gente tem uma coisa mais fluida, inclusive na forma da organização, que tem uma coisa boa e tem uma coisa ruim, como do nosso lado tem uma coisa boa e tem uma coisa ruim. Por isso que eu acho que é importante fazer esse tipo de programa, para a gente poder entender e pegar o que é bom dos dois lados e tentar exorcizar um pouco essas coisas ruins. Mínimo múltiplo comum. Exato, eu acho que é importante. Eu acho que tem uma coisa legal, se as bichas hoje elas estão tão fluidas, é porque teve muita bicha que apanhou e que morreu nessa trajetória. Então, esquecer a história e não reconhecer as pessoas é muito ruim. E eu vejo isso acontecer muitas vezes nos coletivos. Sim. Isso é muito ruim, como se a história nascesse a partir dos coletivos. Por outro lado, os coletivos têm uma coisa que eu acho que é muito interessante, que é uma vitalidade, que é uma capilaridade, que é um pouco essa organização
menos hierárquica, mais participativa e muito mais horizontalizada. Acho que isso é extremamente bacana. Acho que quando você consegue juntar um pouco da história e um pouco desse tipo de organização, acho que a gente sai ganhando. Por outro lado, tem uma questão que eu acho que é muito importante também. Eu não acredito na cristalização das identidades. Mas você não faz política pública se você não tem identidade cristalizada. Sim. Então, essa é uma questão super séria. Então, assim, eu penso de forma queer, de forma fluida. Tá. Mas eu não posso pensar... É difícil eu pensar e organizar política pública nessa perspectiva. Porque quando eu penso em política pública para travesti, por exemplo, é um corpo, é o silicone, é a redução de danos, é a violência que sofre. Então, assim, isso personifica num corpo. Isso tem um corpo, né? Isso tem uma história, etc, etc. Então, às vezes, tem então, aí acaba tendo essas divergências entre as velhas identitárias e as novas fluidas, né? Quer dizer, que, na verdade, em algum momento você tem que ser fluido, em algum momento você defende a identidade para garantir que alguma coisa seja feita. Então, eu acho que... em algum momento, é extremamente importante fazer esse diálogo, né? Entender um pouco como essas coisas funcionam e eu acho que a experiência das pessoas, e eu não estou falando experiência somente de tempo, mas a experiência vivida das pessoas, elas têm que ser consideradas, independente se é de uma bicha velha ou se é de uma bicha nova. Sim, concordo plenamente. É que, né, são diversos recortes que a gente vê, tipo, por exemplo, uma pessoa que vive uma vida marginalizada dentro de uma periferia, vivendo como uma mulher trans negra, tudo que ela enfrenta pra sair do lugar dela pra ir comprar qualquer lugar, é uma vivência que a gente não pode descartar, mas alguém que viveu eras e eras do movimento e sabe o que acontece, né, e viu muita coisa acontecendo, muita gente nascendo e morrendo dentro disso, acho que também é um ponto que não dá pra desperdiçar, assim, de visão. Eu acho engraçado que o movimento atual, assim, em termos de organização e tudo mais, a gente é mais articulado no sentido de conseguir transpor as ideias de uma forma muito mais concreta e criar coisa, que a internet ajuda muito. Mas eu sinto que falta não só a visão ampla do que o movimento anterior tinha, mas também falta entender que a gente não é a fonte oficial da informação, sabe? E isso também, por isso que o episódio se torna um episódio importante, pra gente entender justamente que, cara, tem muita coisa que rolou antes da gente achar que a gente tá sendo revolucionário e fazendo uma parada legal aqui, sabe? Não descartando o que a gente faz, mas existe muita coisa revolucionária que foi feita e que não foi necessariamente feita da forma como a gente faz. E a gente aprender com isso é ouro. Não, eu acho que a militância hoje, ela meio que acaba perdendo a força quando sai da internet, né? Sim, a galera é muito forte na internet, aí a hora que vamos pra rua, então, vamos falar de verdade com quem importa pra mudar mesmo as coisas, e aí vai 3 gatos pingados, né? E eu acho que tem uma outra coisa que eu tenho localizado, eu acho que a gente às vezes perde muito tempo em algumas disputas que para mim são artificiais. Uma delas que eu gosto de citar sempre, e eu falo isso com muito respeito, eu tenho um trabalho de muitos anos no movimento, pensando sempre a perspectiva de gênero, e eu tenho um trabalho muito próximo com a questão das travestis. E eu acho que eu sofri em determinados momentos algum tipo de incompreensão, e eu acho que muito isso por conta de uma artificialidade, não digo que não exista, mas de uma artificialidade quando você coloca que existe sempre uma guerra entre cis e trans. Sim. Não sei se eu me faço entender. Sim, isso acontece desde Stonewall, exatamente, né? Mas assim, eu acho que existe um problema super sério, acho que as bichas são escrotas, tem uma série de coisas. Mas não são todas. Sim. E aí acho que tem uma coisa quando você pensa, palavras que saíram do nosso vocabulário que parece que são cafonas. E uma delas é solidariedade, que é uma palavra que a gente usou muito e a gente precisa retomar essa discussão, né? Então, e aí você começa a acentuar isso com alguns conceitos que surgem que eu acho que tem alguns equívocos, como lugar de fala. Lugar de fala, ele até um determinado momento ele é interessante. Sim. Você não fala por, eu não vou falar por, mas eu posso falar de, que é diferente. Porque senão eu não vou ter defensor de direitos humanos. Sim.
Ou então só vão defender as travestis, porque só as travestis podem falar das travestis. Ou só vai defender as mulheres. E aí tem uma radicalidade no movimento. Porque tem, por exemplo, quando a gente fala de feminismo, não dá para falar de feminismo, nós temos que falar de feminismos. Por quê? Porque tem um feminismo que não acredita que homem pode ser feminista. Sim. Então, assim, você acha que a gente vai fazer algum tipo de transformação mais radical se você não tiver o convencimento ou a participação de homens que são solidários a essa luta? Isso serve para todas. Para quem vive com HIV/AIDS, isso serve para... Eu jamais vou falar por uma pessoa que tem HIV/AIDS. Eu trabalho com HIV/AIDS há 30 anos. Se eu não puder falar e lutar para que essas pessoas tenham direitos, qual o sentido? Quer dizer, então, acho que ter um pouco esse entendimento. Então, assim, e aí eu acho que às vezes a gente... Porque tem um problema grande no movimento, seja ele antigo, seja ele no novo, que é a questão do protagonismo. E o protagonismo, muitas vezes, você estabelece a partir da representatividade. Então, assim, porque eu sou X, porque eu sou B, porque eu sou Z, porque eu sou A, eu posso falar por A, eu posso falar por B, eu posso falar por Z, e a gente vai criando. Eu não tenho a menor dúvida que as pessoas devem falar por elas mesmas, mas quando você tira do outro a possibilidade de falar estabelecer a alteridade e estabelecer a solidariedade, você deixa de ter aliados que são importantes para essa caminhada. Então, hoje, um trabalho que eu tento fazer de uma forma miúda, pequena, é um pouco isso, sabe? Ter um pouco esses diálogos e esse entendimento de que a gente precisa, obviamente, robustecer a luta das pessoas, a gente tem que ter a escuta superativa a essas necessidades. Eu não posso falar para uma travesti negra, periférica, porque eu não vivo essa realidade, ela tem essa realidade, mas eu não posso me omitir de ser solidário a essa luta e de falar dessa luta e de apoiar essa luta. Não sei se eu me faço claro. Sim, é claríssimo. Até porque o seu privilégio, vamos supor, do espaço que você está, você detém alguns privilégios. Esses privilégios te dão margem a muitas outras pessoas que podem te ouvir, mas que não vão necessariamente ouvir essa voz trans que não tem uma voz tão ampla assim para chegar à informação do que ela precisa falar, sabe? Eu acho que é importante que tenha esse tipo de coisa. Dentro dos recortes que eu faço parte, né? Tipo, militância negra, principalmente, rola muito de não saber falar ou não poder falar, e as questões acabam sendo sempre muito enviesadas em coisas que, tipo, não levam a nada, sabe? Acaba sendo muito mais militância de, tipo, um tentando achar o palco do outro e um tirando o palco do outro porque não tá na posição de falar. E eu acho que isso, por exemplo, enfraquece para coisas muito mais pesadas, como, por exemplo, morre pessoas negras todos os dias na periferia, sabe? Não me interessa se quem tá falando sobre a morte das pessoas negras, infelizmente, é uma pessoa branca que tem mais visibilidade, sabe? Pelo menos a visibilidade tá chegando nisso. Eu acho que desconstruir um pouco dessa questão de que o local de fala é uma coisa tão restrita é importante para dar margem para outras conversas começarem a acontecer. Porque, por exemplo, eu não posso esperar que necessariamente a minha imagem chegue nas pessoas de um grupo, sei lá, X, porque tem signos em mim que vão travar essa mensagem, sabe? Acho que é um pouco de inteligência. Tem horas que você vai ver que um outro perfil, diferente do seu, falando o mesmo que você fala, vai chegar em outra roda e vai expandir o assunto, sabe? Porque eu acho que tem outras intersecções, para além da questão da sexualidade. Sim. Que eu acho que essa é uma... E eu acho que o movimento gay ele tem um pouco de culpa em relação a isso, porque muitas vezes se torna tão alienado, né, de pensar a perspectiva da vida. Por exemplo, quando a gente vê nesse episódio agora do Bolsonaro e de gays apoiando o Bolsonaro e essas coisas todas, que é uma maluquice, porque isso é a falta de uma reflexão maior das interseccionalidades. Então, por exemplo, eu não sou só gay. Eu sou gay, eu tenho escola, eu tenho educação, eu tenho acesso ao trabalho, eu tenho... Então, muitas vezes, assim, se vive numa bolha ou se vive uma artificialidade, que é uma coisa muito recorrente no universo gay, e você acaba... por uma questão de, não sei se de status ou de como que você se aparenta, porque a questão da aparência é algo... primordial. Exatamente, algo que parece ser primordial. Pra muita gente. E que não é... Né? Na verdade, é uma coisa que você tem que pensar de uma outra forma. Então, eu não consigo conceber a luta do movimento social desconectada de todas essas questões. Então,
se eu estou no movimento de sem terra, por exemplo, se eu estou no movimento negro, se eu estou no movimento de mulheres, se eu estou no movimento de barragens, se eu, enquanto sujeito, não tenho a minha sexualidade super tranquila, se eu não sofro bullying ou abuso por ser assim, se eu posso me mostrar quem eu sou, é óbvio que eu vou ter mais potência na minha luta. Com certeza. É óbvio que eu vou ter muito mais potência. Se eu estou no movimento... E assim, no movimento negro, eu tenho relatos de amigos negros que tiveram muito problema de se assumirem gays dentro do movimento negro. Sim. Porque É um processo exatamente, é um processo agressivo. muito difícil, muito difícil, como se não houvessem gays negros. Então, e aí porque se impõe algumas perspectivas para as pessoas. Então, eu acho que isso é algo que para o próprio movimento é importante refletir, né? Quer dizer, o quanto eu estou envolvido, e o que você falou é bem certo. Então, às vezes a gente tem uma articulação de... A pessoa tem milhares de seguidores nas redes sociais, aí você convoca um ato porque bateram numa travesti ou porque mataram um gay, e você chega lá, tem uma quantidade super pequena que não gera um envolvimento direto das pessoas. Então, não vai ter transformação. Quer dizer, não vai ter transformação. Uma coisa que eu me pergunto muito é... A gente tem a maior parada do mundo hoje, com mais de 3 milhões de pessoas, que ela não conseguiu ainda refletir esse volume de pessoas na possibilidade de alteração de políticas. Sim, com certeza. Né? Então, por que isso não está acontecendo? Porque, na verdade, a gente está concentrando a nossa visibilidade, a nossa manifestação num único dia. Porque se a gente estivesse na rua... Não estou dizendo que tem que ter 3 milhões na rua, qualquer movimento, mas se a gente tivesse uma representatividade maior, ou uma solidariedade, uma possibilidade de sentir na pele, né? O que aquela pessoa que foi morta ou que foi violentada sentiu, e a gente fosse manifestar nesse espaço, a gente provavelmente teria... Não é isso? Eu acho que tem uma coisa, primeiro, que a internet oferece isso muito fácil, né? De você se engajar sem necessariamente você estar engajado, porque você dá um like lá no evento. Você compartilhou ali, ó, engajadíssimo. E aí as pessoas ficam achando, eu já fiz minha parte. Exatamente. E não é só isso, né? E daí é o embate entre o novo e o antigo. Antigamente, né, nós somos precursores aqui da internet no Brasil. Como que rolava antes, né? Tem casos de coisas serem convocadas por bilhetinho, né? Por telefone público, ponto no orelhão, para avisar, não sei o quê. Uma super dificuldade, e mobilizava, ou pelo menos, assim, eram números mais expressivos do que hoje em dia. Mas, assim, também, por outro lado, quando teve aquele... Que daí, quando é muito escabroso o negócio, né? Rola uma coisa quente, quando foi a cura gay. Que daí veio uma sequência de vários atos grandes, uma juventude grande presente, compartilhava, curtia, mas estava na rua também. Agora, nós estamos numa maré pra lá de pra baixo, né? Rindo de desespero, mas sim. Assim, cada K que é uma lágrima. Né? Cada Os K é uma movimentos, lágrima. os militantes, a vida tá deprimida, né? Sim. Com toda uma conjuntura que piora pra gente. No lance do Bolsonaro, por exemplo, e apoio gay a isso, temos também a questão de classe, né? Porque é pesado, né? Não é à toa que tenha o termo bicha pão com ovo, dita por outras bichas não pão com ovo. Ou seja, os pobres contra os ricos, contra os incomodados com a presença dos pobres. Né? Que lá no nossa balada clássica dos velhos aqui de São Paulo, o ABC Bailão, por exemplo... É o zero e vezeiro, entendeu? A discriminação é uma questão de classe. Você vai ficar com essa bicha, isso aí é caixa do Extra, menino, tal, assim, comentários que eu já ouvi, se fosse escrever tudo que eu ouvi naquele bailão, ia te mostrar que a geração passada pode ser tão cruel quanto a atual, né? Por exemplo, eu deixei de frequentar vários locais por isso, assim, no bar que eu frequentava, por exemplo... No nosso caso, porque as mulheres nem são bem-vindas na noite. Exatamente, né? Mas assim, de bares que passava a travesti, a bicha velha, não sei o quê. Aí passava a bicha nova porque era POC, aí passava a outra porque era afeminada. Aí eu me enfesava e virava e falava assim, bicha, você quer o quê? O que você tá querendo da sua vida? Aí arrumava briga, e eu falava assim, não é difícil, é muito difícil isso. A gente é oprimido por padrões e acaba criando novos padrões para continuar oprimindo, né? Você pega o movimento dos ursos, por exemplo, né? Um dos mais opressores de todos. Exatamente. Ele nasce revolucionário porque ele trata de corpos dissidentes, né? Corpos que não estavam no padrão constitutivo da beleza imaginária gay.
E aí começa a se organizar como comunidade, né? São corpos que são bonitos também, que devem ser prestigiados, celebrados, né? Deve gozar com esse corpo, blá, 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 blá. Aí adicionam um elemento a isso, assim, que é uma perversão, que ursos não são afeminados. Você tem que ser bem macho, você tem que ter a camisa xadrez. Virando o olho aqui, você tem tá? você tem que ter uma camisa xadrez, um machado, morar no Canadá e cortar lenha. Quer dizer, couro também. entendeu? Mas Assim, aí não é urso, né? Daí é o lenhador. Que mas é o outro personagem. não, mas aí assim, lá, são coisas que você vai criando no imaginário, que é uma coisa super estúpida. E hoje, por exemplo, quando você começa a olhar, da mesma forma que tem o perfil de um tipo de gay, eu não gosto de gordo, eu não gosto de preto, eu não gosto de afeminado, aí você tem o do urso, eu não gosto de magro, eu não gosto de afeminado. Então, assim, os afeminados estão sempre se fudendo. Alguém tem que comer esse cu, porra! Tem que ter algum viado para dar o cu. Aí E as ninguém... pessoas esquecem que os afeminados são os grandes responsáveis delas poderem ser quem elas são hoje, né? Não tem a menor... Então, pra As mim, afeminadas são as primeiras a apanhar sempre. Você sabe que a coisa... As afeminadas é sapatão. A coisa é tão... né? Tem uma música do Ctrl N, né? Que A vocês coisa é podem tão... usar aqui depois. A coisa é tão escrota que muitas vezes... Antes dos aplicativos, a gente usava os sites, né? Então tinha disponível, tinha urso e tal. E era incrível, porque o pessoal disponível, meu amigo, falava assim, nossa, o que a gente recebe de reclamação das pessoas dizendo sobre você, ou então mandavam diretamente, o que você está fazendo aqui? Porque eu sou ativista, então assim, o que um ativista está fazendo? Assim, eu quero dar o cu, bicha. Você acha que eu tô lutando? Não transa, eu tô lutando só para você? Não, eu quero dar meu cu também. Linda, né? E a minha parte, né? Essa é uma questão super séria. E hoje tem uma coisa do movimento que eu tenho falado muito com os meninos, quer dizer, que é uma coisa também difícil, né? Que um pouco desse movimento mais organizado ainda que existe e tal, a gente parou de falar dos nossos corpos. Sim. A gente fala da ação política, a gente fala do projeto de lei, a gente fala que não é para não falar, óbvio que é para falar sobre isso, mas eu tenho que falar do meu corpo, eu tenho que falar do meu gozo, eu quero falar como eu dou o cu. Nos anos... final dos anos 90, eu dava oficina de como dar o cu, que era o sucesso. Maravilhoso. Não, que era o sucesso. Hoje a gente não fala mais. Ficou conservadora a política e ficou conservador o próprio movimento. Os costumes também. Porque parece que isso é uma coisa menor e não é menor. Sim. Porque para nós é uma coisa que é constitutiva da nossa sexualidade. Eu acho que isso é uma questão também de referências, né? Que a gente estava falando antes sobre questão de referências, de as pessoas também pesquisarem como é que aconteceram as coisas no passado, etc e tal, para verem que não tem coisas que não são revolucionárias, assim, que já aconteceram, já rolaram no passado, né? Uma coisa que você comentou que me fez pensar muito, assim, por exemplo, você fez em 1990 uma oficina sobre dar o cu. E a gente tem crescente na comunidade gay, principalmente, casos de abuso e estupro em função de ter a referencial pautado no pornô. Foi até um ponto que eu já cansei de debater aqui até no podcast. E é muito bizarro isso, sabe? Saber que falta informação de como ter o prazer. Sem ser um prazer abusivo, porque as pessoas não têm referência, acham que a internet traz referência e não tem pra quem também recorrer, sabe? Eu sinto que uma balança errada dos dois lados, no sentido de não conseguir achar referências, mas também não ter a maturidade para ouvir que essas referências têm a ouvir, a dizer quando a gente encontra, sabe? Tem questões para mim que são super importantes. A sua próstata, que dá o prazer quando você dá o cu, ela está a 4 centímetros do seu cu. Então você não precisa de 25 centímetros para gozar. A não ser quem vai gozar é o cara que tem 25 centímetros. E você fica de passiva lá depois batendo punheta quando o cara vai embora. Eu não quero uma relação assim para mim. Sim. Eu quero uma relação de igualdade. A relação de igualdade significa que o cara que está me comendo, ele vai gozar e eu vou gozar também. Então, na verdade, tem uma questão que é muito mais séria, que a gente discute pouco sobre isso. Quando eu falo, mas isso é meu gosto, gosto caralho, o gosto é construção sociocultural. Amém. E você recebe o tempo inteiro informações que vai te fazendo o teu gosto. Se pigmeu fosse o modelo de beleza, todo mundo ia estar louco atrás de pigmeu. Se ruivo fosse, ou se... Não importa o que seja. Então, assim, não me venha com essa história. Você não nasceu gostando de amarelo. Você gosta de amarelo porque enfiaram amarelo no seu cu. Você gosta... É isso. Então, assim...
se as pessoas não conseguem entender que o gosto dela é uma construção sociocultural do que ela foi bombardeada, de tudo que ela recebeu de informação. Então, assim, essas são questões super básicas. E a gente fica sempre, mas é meu gosto. Não, gosto... Desculpa. Então, tipo, você foi violentamente mostrado pra muita coisa que tornou sua referência aquilo que você acha que você gosta, quando na verdade isso é só construção. E as bichas agora são más, né? Porque elas ficam na ditadura. Elas sempre foram. Não, digo assim, a humanidade é que eu vou dar um exemplo. É que eu vou dar um exemplo. Não, porque elas ficam a vida inteira trincada, 8 horas da academia, raspam todos os pelos para mostrar todos os músculos. Quando você chega aos 40, já é difícil ficar mantendo essas coisas. Então não adianta, porque aí a gordura localiza, e aí, assim, é mais difícil. Aí sabe o que elas fazem? Elas deixam crescer o pelo, elas compram camisa xadrez e vão de lenhadora para a festa das gordas e ficam maltratando as gordas no espaço das gordas ursas. E exatamente. E aí continua o processo de dominação. É assim o tempo inteiro. Porque tem sempre que ter alguém dominando, tem sempre que ter alguém explicação, tem que ter, é isso. Então, assim, você transmuta o seu corpo e você, mesmo transmutando, você continua oprimindo, porque aquele outro corpo é um corpo que não é desejado, que sei lá o que é. Então, assim, é muita loucura. Eu acho que a gente precisa... E aí, para mim, isso é falta de politização. Sabe assim, no sentido mais amplo da palavra política, né? De você entender o teu corpo, de você entender tudo isso que rola, de você entender como que essas coisas... Consciência elas social são política. Exatamente, como elas são maquinadas, entendeu? Sim. Então, assim, no meu espaço não vem, bicho, porque eu já dou uma raia, já passo na rasteira, já dou uma cabeçada. Falta kit gay, Fernanda, E eu não empresto a minha mamadeira de piroca. Fernanda, e na Sapatão, como é? É assim também? O que te fez, na verdade, a pergunta que eu queria fazer, o que te fez? Você falou que se afastou um pouco do meio LGBT, no sentido de ativismo. Por quê? O que te levou a se afastar? Um pouco a idade. Na idade, você vai cansando das coisas, né? Mentira que ela bateu num gay. Mentira, nem foi isso. Eu fui defender o gay e fiquei com fama de transfóbica. Porque eram as travestis batendo no gay, na gay. Mas hoje você acha que a travesti devia ter batido? Se eu soubesse, eu já tinha batido, era antes, né? Mas enfim, essa coisa que o Beto falou da misoginia e da questão entre as bichas e as sapas e tal, é muito real, é muito, muito presente. Opressor, pesado. Sim. Então, aí, negócio desses, que eu tô lá de boa fazendo o meu trabalho, nunca fui uma pessoa querendo brilhar no movimento, né? Me metia nos movimentos porque eu achava que era minha obrigação de mudar, fazer acontecer, né? Salvar vidas. Consciência social. Minha consciência social, é isso. Me incomoda saber que as travestis, alguma deve estar apanhando ou morrendo agora nesse momento, assim como uma mulher dentro de casa, pelo marido, pai, irmão e tal. Essas questões, ou que um rapaz negro esteja sendo baleado, né, numa periferia bem próxima daqui. Sim, com certeza. Sim, me incomoda. E por conta desses incômodos todos, eu sempre estive nos movimentos variados que eu pude participar. Mas a idade vem vindo, aí começou essa questão que virou um problema interno no partido onde eu militava, né, com um desfecho péssimo, com as mulheres perdendo a batalha, porque segundo uma comissão de ética que a gente obrigou, porque teve tapa na cara, teve violência, teve agressão, teve assédio moral, assédio sexual, muitas coisas aconteceram. Basicamente, viados contra mulheres dentro do mesmo partido, dentro do mesmo governo. Nosso aqui, São Paulo. O embate político para as mulheres ele é mais destruidor do que no caso masculino, né? Sim. E eu sucumbi bastante, me entreguei, falei, olha, não dá mais, era muita baixaria, era muita guerra. E quando vem a resposta é, olha, nós não podemos punir nem fazer nada e tal, porque para nós o entendimento é que machismo, misoginia, esse tipo de denúncia que vocês estão fazendo, são questões subjetivas. Eu dei um grande foda-se. Subjetiva de rola. Foi isso que eu falei para eles, né? Eu disse, olha, desculpa, nós não temos mais como marchar juntos. Eu sou ligada ainda a esse partido, voto nos candidatos desse partido. É um partido que sempre abrigou a causa LGBT de primeira mão. Sim, desde o começo, foi o primeiro partido a ter grupo LGBT organizado. Foi o primeiro partido a ter parlamentar fazendo esse debate, né, com a cara e com a coragem, porque eram pouquíssimos, né? Ainda hoje chega o momento eleitoral, conta aí, Hilário. Quantas vezes o tema tem que ser amenizado, vamos ver como é que trata, porque, olha, tudo bem, é uma questão séria, a gente tem que falar, mas perde voto, sabe como é? Esse negócio
gosta de andar com viado, né? Falar de sapatão. Só na última eleição que não teve esse problema, mas porque também... Porque todos já aconteceram nas outras eleições. Exatamente, Né? Tudo já tinha acontecido Literalmente antes. o circo de horrores já tinha rolado Já antes. tinha rolado. A ponto de o quê? O Brasil decidir eleger Um Bolsonaro. um Bolsonaro, um misógino, um homofóbico, né? Uma pessoa que realmente, se pudesse, mandava metralhar cada um de nós, né? Então, e eu realmente, assim, o Hilário ri, brinca e tal, mas eu realmente tenho um cansaço com a humanidade. Sim. Porque é isso, não é possível que no ponto em que a gente está, né, com tanta informação, tanta tecnologia, a gente tenha que viver esse tipo de coisa internamente no meio das pessoas que lutam por um mundo melhor, né? Juntamente com os outros que não estão pensando com a gente, que estão se comportando tão ruim a ponto da gente ser obrigado a se mobilizar. Então, assim, é uma máquina de triturar as pessoas, a humanidade, né? Assim, falta solidariedade, falta amor, falta a gente deixar o outro ser como ele for e dane-se, não tem nada. E a gente ensinar isso, né? A gente praticar isso. Sim. Porque, tudo bem, nós viemos de uma geração que as coisas estavam acontecendo, começando a acontecer, a gente aprendendo com erros e acertos. Mas por que justifica, nesse século XXI já, a gente ter um embate dentro do movimento de mulheres sobre essa questão de mulheres trans, não é? Ou de você chegar numa bosta, numa balada gay, de velho gay, e travesti ser proibido de entrar em banheiro de mulher, né? Ou a cobrança da ingresso de mulher seja maior o suficiente para que você nem queira ir, porque você não é bem-vindo aqui esse ambiente de homem. Homem! Mas e entre sapatões? Você tem problema, assim, nas sapatões? Que uma vez eu peguei um post... um post seu no Facebook que você tava falando porque uma amiga... Bateu continência. Bateu continência e falou também de movimento GLS. Aí você disse, como é que a pessoa tá no ano de 2018 falando de GLS, não sei o quê. É vintage. Seria vintage, se eu, né, que você considerará essa daí é tão velha que ainda fala GLS, né? Mas a menina era nova, entendeu? Sim. Era bem mais nova do que a faixa etária aqui de vocês, como foi relatado anteriormente. É tudo menininho aqui, gente. Aí, o que acontece? As sapatonas, elas, via de regra, vão se comportar ruim como o resto, porque as pessoas na militância, elas acabam seguindo padrões. Né? E se comportando do mesmo modo que aquele seu líder, que ela bate continência. Eu não consigo conceber isso. Uma liderança política, mulher, lésbica, negra, do norte do país, quer dizer, tá bem, né, com um monte de características assim, para a pessoa falar, olha... Eu não vou bater continência para um macho, nunca nessa vida. Sim. Pois ela bateu. Num evento, assim, como se fosse a coisa mais esplendorosa que ela estivesse fazendo na causa pela qual ela luta. Meu Deus. E aí eu fico muito brava. E aí eu não sou diplomática, o Beto é um homem diplomático. Por isso que ele tem 200 anos de atuação. E Esse shade maravilhoso. Munha! Brincadeirinha, a gente só tem 7 anos de diferença, mas eu queria dizer que, independente da idade, o Beto sempre foi e será uma referência importante para qualquer um de nós. Sim. Né? As novas têm muito que aprender com o Beto, porque ele tem uma diplomacia, por isso que o saco, a próstata tá inchada, porque ele tem um saco do caralho, entendeu? Para lidar com essas dificuldades. Ele vai ter a paciência de sentar com a feminista lá que quer cagar na cabeça da trans e não sei o quê, e ter toda uma pedagogia, todo um jeito meigo, não sei se é o estilo dele, né? É uma pessoa que, assim, é importante pra nós, porque ele faz esse elo. É didático, né? Ele vai fazer a ligação entre essas tretas que vem rolando e tal, e tem uma puta paciência pra isso. Eu não tenho. Vai ser o ponto cruz ali da comunidade LGBT pra unir o que tá faltando. Ele conseguiu, em muitos momentos, assim, quantos eventos eu vi o Beto sentado em mesa com pessoas que você fala simplesmente, eu diria, não... E fina, entendeu? Não manda ninguém tomar no cu, até porque o pessoal gosta, né? Transfiníssima. O negócio manda ralar o cu na guia, com muita fissura, porque daí, filho, aí você tá mandando... Aí ninguém quer. Aí você... Mandar tomar no cu é fácil, todo mundo quer, porra. Mas enfim, por isso que eu fui parando, Sim. entendeu?
Tô sempre, no que precisarem de mim, estarei sempre à disposição. Mas eu não quero mais participar desses grupos que tem que fazer disputa, que você tem que ir para o embate. A gente tem sempre que ir para o embate. É muito cansativo ser mulher, no fundo das contas, entendeu? Sim. E como eu já botei esse menino bonito no mundo, que é meu filho João Pedro, tá bem encaminhado, tá sabendo que é para fazer a vida uma coisa diferente do que a gente tá vendo aí, eu tô sossegada de que eu vou ficar cuidando gatos, dou uns pitaquinhos aqui, acolá, participo da coisa com os amigos, vou na manifestação, Sim. nunca deixei de ir em manifestação, não deixarei de ir. Não vou deixar de ir na parada gay também, apesar de vários debates que a gente pode fazer sobre ela também, né? A questão da mercantilização, a questão da gente levar milhares, milhões, na verdade, e a gente não conseguir canalizar aquilo para um negócio de transformar realmente a mentalidade da bicharada toda, né? São exatos... eu lembro porque a minha mãe fez o discurso, acho que de 2017 ou 2018. São mais ou menos 30 minutos de militância pesada para o resto de uma festa que não significa muito depois, porque o que resta dessa festa... Você bebeu tanto que você esqueceu. Exato, o que resta dessa festa é um mijo na Paulista, sabe? Eu acho um pouco pesado isso também, sabe? De como a organização disso também influi muito na maneira como a gente milita. E acho que falta um pensamento de realmente ligar essas partes, sabe? É importante a festa, o movimento, sim, porque Sim. a gente se faz presente, mostra que nós somos quantidade também, Sim, né? e a diversidade na quantidade. Mas falta ir além, né? Falta, sei lá, eu sinto O dia que... seguinte falta. o dia seguinte. sabe? Tipo, tá, beleza, a gente curtiu aqui, todo mundo fez em prol de uma coisa que é super importante. Qual é o próximo passo, sabe? Eu sinto que a gente tá sempre aproveitando o after e não indo pro próximo passo. E esse after tá longo demais, sabe? Pra quem não sabe, a mãe do Caco é do Mães pela Diversidade, minha mãe faz trabalho com Mães pela Diversidade desde 2000 e... A gente foi convidado, na verdade, por conta de uma campanha que eu fiz trabalhando. A gente foi convidado pra só desfilar o primeiro ano junto com o carro do Mães pela Diversidade. Pra, tipo, né, minha mãe foi meio que recebida pelo grupo, assim, um acolhimento muito legal. E ela era assim, a minha casa também, sempre vivia cheia de viado. Mas por isso minha mãe nunca prestou atenção, assim, tipo, ela nunca ligou, tipo, uma coisa com a outra. E nessas, assim, o processo dela entrando dentro desse grupo foi meio que, eu tive rodeado de gays a minha vida inteira, eu sei que o meu filho é gay, isso não vai mudar. O que eu faço pra tentar começar a mover isso? Minha mãe começou a ser, tipo, tão profunda nesse sentido que ela foi parar dentro de um grupo de militância, tipo, radical, sabe? Com pessoal que realmente tá lá botando a cara, a tapa toda hora e fazendo atividade. E, assim, nem eu faço isso. Aí foi o que eu me perguntei, falei... Né? Que bicho desagradável, sabe? Na hora de lutar pela própria comunidade você não tá fazendo, mas sua mãe tá fazendo. Eu acho que é meio que isso, assim. É meio reflexo até da nossa geração, do tipo de achar que às vezes a maneira como a gente milita pode ser muito mais eficaz quando a gente pode combinar as duas coisas e fazer uma coisa mais poderosa, né? Tipo, mais ativa nesse sentido. E uma pergunta que eu queria fazer pra vocês, assim, dentro de tudo isso, vocês enxergam como a militância tendo um futuro positivo no que a gente tá vendo? Vocês acham que há muito longo o caminho pra ver alguma mudança significativa pra gente? E o que vocês acham dessas mudanças que aconteceram, né, da comunidade, os avanços da comunidade até hoje? Se eles refletem realmente as necessidades desde antes ou se eles estão mais... aleatórios em função da mudança do mundo, né? Eu acho que a gente avançou bastante. Acho que tem uma questão que é séria, né? Nem sempre a agenda ou a prioridade é alguma coisa que pega toda a comunidade. Então, eu acho que a comunidade ficou bem... O movimento ficou bem desfalcado. A gente não conseguiu criminalizar a homofobia. Está nesse processo agora no tribunal, mas assim... Que é a mesma coisa que aconteceu com a questão do casamento. Assim, a Argentina conseguiu estabelecer o casamento aonde ele deve ser, ou seja, na Casa de Leis, né? Foi aprovado pelos deputados e depois senadores. A lei de identidade de gênero é a mesma coisa. Sim. Então, a gente está conseguindo aqui entrar pela justiça. Então, que é uma coisa ok, mas que é como se a gente não tivesse feito a lição de casa junto ao parlamento. Essa é uma questão muito séria. Agora, a gente tem um parlamento que é completamente corrompido, então é uma situação mais difícil. Mas quando a gente tinha a agenda do matrimônio, que
eu particularmente não quero casar, nunca tive essa intenção, acho que não é para mim, e isso foi um divisor, porque não era uma agenda que atendia todo o movimento. As travestis não têm esse direito, é uma situação muito complicada para elas. Tem uma questão aí também de classe. Quando você olha a questão de quem casa ou como casa, porque você tem hoje um tipo de família gay, lésbica, que é a repetição... Família de margarina. É a repetição da família Doriana, entendeu? Aí você adota uma criança negra, faz a foto da Benetton, né? Tudo pela diversidade, é super bonito, é super ok. É tipo Neil Patrick Harris, né? Essa família perfeita. E aí assim, aí fica aquela coisa, e depois você que é viado, que gosta de fazer um bom banheirão, que gosta de fazer uma boa pegação, que tá na pista, que é... Você. Aí você. Sou eu. E aí você é atacado. Sim. Porque você é a vergonha, você é o que traz a vergonha para essa comunidade. Você. Isso é uma repetição de uma pauta conservadora, né? A promiscuidade. Mas eu estava uma vez numa discussão na Câmara sobre a questão do casamento, e eu peguei e falei para os deputados assim: não esqueçam que eu dou o cu. Você falou isso, que deputados não, estavam porque na lá. verdade a questão era a seguinte, não pensa, porque aí criou-se, né, o eufemismo homoafetividade. Eu não conheço heteroafetividade. Então, na verdade, você cria... Então, eu para estar com alguém, eu para fuder com alguém, eu não preciso estar amando essa pessoa. As mulheres já sofreram a vida inteira, porque foram educadas que elas só podiam transar se elas amassem. Entendeu? Então, assim, não me venha colocar isso também. Então, assim, não me venha dar o direito, não me venha me dar o direito de ter direito porque eu amo. Não, eu quero ter o direito porque eu fodo, eu quero ter o direito porque eu tenho o direito de ter tesão, eu quero ter direito porque eu posso foder com quem eu quiser. Entendeu? Então, quando eu crio... mas é mais palatável. Palatável de cu é rola. Entendeu? Não vem com essa história de palatável, porque... Não, então não venha dizer que é enganado, porque aí você começa a criar novamente esse problema, que é de ser acusado pela sua própria comunidade que você é a vergonha da comunidade porque você gosta de chupar uma rola, de fazer um banheirão, porque você não é família. Sabe? Eu não... E eu vou lutar, e lutei desde a primeira hora para que as pessoas tivessem direito ao casamento, porque o direito é alguma coisa que você tem que ter lá. Você pode pegar o livro na estante e ler. Você pode acessar a hora que você quiser. Você quer adotar, eu posso adotar porque eu tenho direito de adotar. Eu quero casar, eu vou lá, eu posso... Então, assim, cercear o direito é uma coisa inconcebível. Agora, não me venha usar de um direito que a gente lutou. E quem lutou para que as pessoas tivessem... Aí, quando você começa a olhar, tem revista de noiva de viado e sapatão. De casamento de viado e sapatão. E é a repetição da repetição da repetição. E é o mesmo modelo falido, fracassado. E as pessoas continuam achando que esse é o modelo. Não. Se você olhar a fotografia do que é a família nesse país, quantas e quantas mulheres e avós criam filhos, criam famílias sem a presença do homem? Sim, muitas. Entendeu? Nunca precisou disso para dizer que é família. Então não venha dizer, você que é viado, que você é família porque você adotou uma criança, ou porque... Ok, se é bom para você, de boa, isso é para você. Agora, não venha querer que todo mundo haja dessa mesma forma, porque é a camisa de força de novo, é o mesmo processo que a gente falou do corpo que é dissidente, que estava excluído, que depois consegue ser incluído e vai fazer dissidência com o outro corpo que é diferente, entendeu? Então, assim, eu não, tô fora. Sim. Você não acha que isso acontece, vocês, no caso, que isso acontece porque as pessoas têm medo de ficar sozinha, que é o grande medo, assim, da solidão, assim, ficar, quando eu não vou ter ninguém por mim, etc e tal. Isso não é repetição que as pessoas fazem isso por causa disso? Se faz isso, precisa de uma boa terapia, né, querido? Vai pro terapeuta, porque nasce sozinho e morre sozinho. Sim. Entendeu? Quer dizer, assim, eu não preciso de metade de laranja ou tampa de panela para minha vida ser feliz. Quando eu tô junto com alguém, é ótimo. Agora, se eu não consigo estar só... É a mesma coisa. Preciso de ter um filho para estar completa. Querida, você nasceu inteirinha, não tá faltando nada aí. Tô olhando, tá tudo bem, né? Tá? Tirando os casos que assim não são. Mas, em geral, nascemos com tudo
aqui para, se quisermos, praticarmos a maternidade. Agora, vem com esse lero-lero aí de que eu, para ser completa, eu tenho que ser mãe. preciso ser mãe, né? Isso também tem rolado, porque a pressão Para algumas vem pessoas, pra cima isso para das algumas mulheres pessoas, também, pra algumas né? pessoas é ok. E ela tem o direito. Sim. Agora, isso não pode ser a regra. É, porque não pode. É como a Fernanda estava falando antes, que eu era grávida, eu já era sapatão, né? Assim, você tava falando. Você não acha que. Acha não, isso talvez fosse uma heterossexualidade compulsória, né? Porque era tão compulsório que você precisava ter aquilo que você foi colocar Era tão aquilo. normal Era que tão fosse normal assim. que fosse assim. É que a gente que já você nasce só com percebeu. roteiro, né? Exatamente. É, Aí do quando tipo- você não cumpre o roteiro, a pessoa. Agora eu acho que já existe um parâmetro, que é tipo, há uns 20 anos atrás. Pensando o que eu acho, né? Há uns 20 anos atrás, as pessoas... Não era comum ter muito gay por aí na rua, na presença na mídia, na imprensa, na sociedade, em cargos políticos, com destaque, etc e tal. Não era. Vocês sabem falar isso melhor do que a gente aqui. E hoje já é comum. Então, as pessoas já aceitam que elas são gays, mas elas ainda estão procurando o ideal da família perfeita, Sim. ou o ideal do conseguir não ficar sozinha, ter uma velhice perfeita também, que é tipo, não vou morrer sozinha, etc e tal. Porque eu escuto amigos meus da minha idade que falam isso, e falam isso mesmo, eu tô muito preocupado que eu vou morrer sozinha. Eu disse, gente, como assim você vai morrer sozinha e seus E por amigos conta todos? disso quer casar? Exatamente. Então, mas vamos Sabe? ver aí Mas o daqui que a pouco, olhar pra garante? saber quantas separações já estão o rolando. que garante que você Eu acho que casar tem não uma, significa que você vai eu morrer acho que tem uma sozinho. questão, isso vai ser resolvido talvez pela próxima geração. Eu acho que a nossa geração, a gente não constituiu ou cresceu pensando na possibilidade de construir uma família. Sim. Porque era uma coisa. Então, hoje não. Hoje você tem 15 anos, você já pode começar a pensar, eu posso me casar, Então, é uma outra história. Totalmente, outra realidade. Se abre uma outra realidade. Então, essa coisa do medo... Gente, a solidão... Na verdade, eu acho que as pessoas confundem as coisas. Eu acho que toda velhice... ela tem coisas bem ruins. Acho que a solidão é uma coisa ruim. Sim. Né? Acho que a solidão, ou não está sendo cuidado, ou não... É ruim para hétero, é ruim para homo. Isso independe. Sim. Isso independe. Quer dizer assim, eu acho que talvez, quando essa discussão ela vem à tona, a gente deveria pensar talvez em outras questões, em políticas para a terceira idade. Ou por que a gente ou tem por que que a gente envelhecer tem que assim, envelhecer né? assim. Porque ou quais, é assim pra todo mundo, exatamente. isso é Quais fato. são o que a gente deve acrescentar para pensar como que você vai viver. Óbvio que se você não... Porque, na verdade, as pessoas falam, o heterossexual casa, tem filho, então o filho vai cuidar do pai. Nem sempre é assim também. Claro Sim, que tem mais possibilidade de cuidar. Sim. Mas assim, eu acho que você tem outros meios. Quer dizer, eu, por exemplo, tenho uma rede de amigos, assim... Quando eu estou com alguém, eu quero envelhecer com alguém? Claro que eu quero envelhecer com alguém. Estou dizendo que eu quero casar, viu, gente? Falei, quero envelhecer com alguém. Volta de rodapé. Quero envelhecer com alguém? Quero envelhecer com alguém. É legal você ter alguém, tem uma coisa, né? Tem a mudança do corpo, tem uma série de coisas. Agora, onde que eu posto minhas fichas? Eu posto minhas fichas nos meus amigos, que são gays como eu. Sim. Que eu tenho uma comunidade, que é uma pessoa... nós somos uma comunidade cuidadora um do outro, a gente se liga. Quando eu tive problema, agora que eu fiz várias cirurgias... essas pessoas todas estavam presentes. Quando alguém... Então, assim, a gente tem que é uma outra forma de exercitar o amor, é uma outra forma de exercitar... Que é a família que a gente A família que constrói, você né? quer. É a sua rede de apoio, exatamente. né? A Quem gente é a fala isso família? muito pra- Exatamente. Quem é a família que você escolhe. Sim. Entendeu? Assim, às vezes eu tenho a felicidade de ter a minha família muito próxima, são muito queridos, assim, são pessoas maravilhosas, e eu tenho a felicidade de ter uma família que eu elegi também dos meus amigos, que é maravilhoso. Agora, quando você não tem ou você teve algum problema, ou foi expulso de casa, blá, 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 você pode reconstruir isso. Você não necessariamente casando. Né? Exatamente, não necessariamente casando. O amor romântico, é o mito do amor romântico. Exatamente, que exatamente. Mata e massacra as O mulheres. tempo inteiro. Fazendo a Exatamente. mesma coisa com o mundo LGBT. É a mesma coisa. É papapá. exatamente a mesma coisa. Então, porque é fácil. É uma fórmula bem fácil. Sim, né? sim. E assim, quando eu penso nessa... O que sempre foi uma marca muito grande das nossas relações como gays, né? E como lésbicas, é que a gente tinha e tem a liberdade de, quando a coisa não está boa, termina. Uhum.
Você não tinha obrigação de manter Até as crianças crescerem. uma fachada. Você não tinha essa obrigação de manter uma fachada. Hoje as pessoas, quando elas estabelecem para elas esse papel e elas começam a construir, então novamente você começa a reificar esse mesmo modelo de família. Sim. Não estou dizendo que não pode fazer isso. Se a pessoa se sente bem fazendo isso, é o direito dela. Agora, não me obrigue a ser assim, como eu não estou obrigando ela a seguir o meu modelo. Agora, o que eu estou dizendo é que, para você ser feliz, ou quando você pensa a sua velhice, ou quando você vai ficando velho, ou sei lá o quê, essa coisa de você construir uma família de pai com pai, mãe com mãe, ou whatever, não é o único modelo. Eu tenho a minha família constituída com os meus amigos. Assim, eu sei que quando eu estiver velha, cacarecando já, sabe assim, no final eu vou ter um monte de gente do meu lado. Sim. Que são as pessoas com quem a gente construiu essa relação. Que aí tem a ver, de novo, com aquela coisa que a gente não fala mais em solidariedade, em quais são as relações que você estabelece, a coisa da fidelidade. Porque tem uma coisa muito séria. Quando eu tenho uma teoria que, para mim, ela permeia toda a minha vida. Eu não acredito na fidelidade. A fidelidade é o controle do corpo. Quando você estabelece a fidelidade, você está estabelecendo o controle do corpo da outra pessoa. E eu acho que é too much você achar que um corpo encerra todos os seus desejos. Então, os seus desejos, eles são extremamente variados. Você pode desejar. Agora, qual é a diferença? O que tem de diferente aí? O que faz a diferença é a lealdade do afeto. É aonde eu quero voltar e encostar minha cabeça. É em quem eu confio. Quem vive comigo a minha história e tem a mesma visão de mundo que eu tenho. Quem é a pessoa ou as pessoas que me fazem melhor, me fazem ser uma pessoa melhor. Quem são as pessoas que potencializam em mim aquilo que eu tenho de melhor. Então, para mim, isso significa... E para mim, isso é a lealdade do afeto. É para onde eu quero voltar. É com quem eu quero estar. É em quem eu confio. Isso não tem absolutamente nada a ver com quem eu transo. Sim. Nada a ver com quem eu transo. E o fato de eu transar com 1, 2, 5, 10 pessoas não deve... Juntas ou separadas? Exatamente. Não deve, de forma alguma, macular a lealdade que eu tenho por esse afeto. Sim. Né? Que é uma outra coisa. E assim, e isso é uma prisão. E as mulheres foram submetidas a isso durante muito tempo. A mulher tinha que casar virgem, o homem tinha que casar mega experiente. Então, é garantido ao homem uma sexualidade muito mais solta e a gente bate palma pro garanhão. Ele é garanhão, ele é fudedor, ele é comedor, ele é maravilhoso. Pra menina, não. A menina tem que casar virgem e tonta. Senão é puta. E senão, porque ela é puta, ela é galinha, ela é vagabunda, ela não pode ter experiência, ela não pode gozar a vida. Peraí, a gente está falando do quê? Eu estou falando de equidade, eu estou falando de igualdade, estou falando do quê? Então, assim, e aí é uma questão super séria, porque eu já crio os meus filhos de forma diferenciada. Quer dizer, Sim. Hoje essa coisa da virgindade, ela ainda é forte, mas ela já foi mais forte, ela já foi muito ruim. Então, você tinha as meninas de transar e as meninas para casar, quer dizer, a gente tem que buscar a liberdade dessas meninas. E aí, quando você pensa toda essa história da fidelidade, a fidelidade sempre foi o controle desse corpo e o controle desse corpo pelo homem. E o homem sempre controlava esse corpo porque ele tinha que ter a bucetinha fresca, a bucetinha virgem, a bucetinha apertadinha, né? Tipo, para ele poder fazer o que ele quer. Então, assim, essa é uma questão muito séria mesmo. E a gente fica reificando isso de novo. Então, para mim, não, mas eu quero casar virgem. Ok, é bom para você? Você tem consciência disso? Vai em frente. É o seu direito, mas não pegue isso como modelo para que todo mundo tenha que seguir dessa forma. Até contribuindo um pouco com isso que você falou, que para mim foi tipo milhares de checks em coisas que eu também acredito. Um ponto que eu vejo assim, de primeiro para começar a falar sobre isso, é que eu acho que a nossa geração ela não tem muito referencial do que é o ser mais velho. Porque o nosso referencial de ser mais velho, em muitos casos, são os nossos pais. Até porque tem uma ditadura da juventude eterna, né? Isso é um grande parênteses aí que acho que permeia tudo. Mas assim, a gente não tem uma noção do que é o ser velho ou envelhecer. Pra gente ainda é uma coisa muito pejorativa. Eu vejo muitos meninos gays, acho que essa conversa não entra muito nas lésbicas, porque acho que tem mais bom senso
coisa que homem gay não tem. Vamos ver, fala aí. Aí ela vai chegar aqui e vai te dizer, então, querido, não, é igual. O drama da idade, assim, tipo, eu vejo que existe uma síndrome de Peter Pan muito grande dentre os homens gays, que faz com que nenhum deles tenha a menor noção de como se comportar conforme vai envelhecendo. E isso faz com que pessoas, por exemplo, pessoas que não deveriam ter um comportamento tão infantil, acabam passando isso cada vez mais velhos na vida, sabe? Ver caras que têm, por exemplo, seus 30 e muitos se comportando como se fossem adolescentes de 21 por conta de não ter vivido muito isso. Eu acho que tem desde o ponto das pessoas não terem vivido as suas adolescências ou idades plenas, né? Tipo, de poder experienciar muito e largar algumas fases, mas eu também vejo da falta de noção do que é envelhecer. E isso tá criando uma geração muito grande de pessoas que não sabem o que é envelhecer, e como o padrão delas de envelhecer é o tradicional, elas vão para esse caminho tradicional também dentro da vivência LGBT, sabe? Eu vou imprimir o que eu já conheço, eu não conheço ninguém fora que seja mais velho e que tenha uma vida XYZ. E isso também vem da falta de, querer buscar e querer entender, querer saber como funcionam essas vidas, sabe? Eu acho que a gente perde muito tempo buscando uma referência que seja legal dentro do que a gente pode fazer, mas a gente não olha muito pro lado pra ver que, sabe, dá pra viver com dignidade e sem precisar se matar em termos de viver algumas coisas que você não precisa viver, sabe? Modelos que estão engessados mesmo. E eu sinto que é muito isso. A nossa geração ainda acredita que o casamento vai salvar muita coisa, sabe? Tá. Que a gente vai ser Tanto é que isso casamento. responde também essa corrida que teve no final do ano passado pra um monte de gente indo se casar, né? Desesperada. Que pra mim parecia histeria coletiva. Eu disse, gente, foi uma histeria coletiva. Pura histeria. Histeria coletiva, Histeria assim, pesada. coletiva. Mas nas sapatões é igual ou não? Então, do que eu vejo, da minha experiência, o mundo sapatão é muito casamento, né? É um Já negócio... era antes do casamento. Já era. Não precisava de lei, né? Porque com papel, sem papel, as meninas querem casar. Né? Basicamente esse aonde desemboca, né? Assim, e parecia, eu ouvia essas histórias, as piadinhas, e eu achava que era zoeira e tal, né? Que sacanagem com as sapas. É verdade mesmo, entendeu? É verdade. Você tá namorando há pouquíssimos tempos, a pessoa já está falando em casar. Né? Mas você acha que vem de onde isso? Eu acho que vem dessa identificação da opressão mesmo da sociedade, e de as pessoas dizerem que o ideal é você estar casada, constituir família, mesmo que agora uma família meio torta, podem dizer, né? Uma família que o STF tem que autorizar, enfim, né? De coisas assim boçais que a gente pode ouvir sobre esse tema. Sim. Mas basicamente é a mesma opressão para todo lado, ela é igual, né? O amor romântico, a fidelidade versus lealdade, o que é isso, como que é, o prazer, o desejo, como é que se lida com isso. E, por fim, né, um dia você começa a pensar nessa hipótese, né, e o envelhecer, né, que é um negócio que é a cada dia, todo dia a gente está envelhecendo, né, não tem receita, não tem mistério. É isso, nós vamos desgastando o corpo, a gente desgasta a mente, né, a sociedade não ajuda, né, numa preservação boa da espécie, então tem poluição, tem assalto, tem todo tipo de problema, né, que vai gerando um envelhecer mais duro para uns ou para outros. Temos a questão de classe, né? Uma bicha rica, ela nunca vai ter problema na hora da doença, na hora de faltar alguma coisa. Não, porque o que ela não tiver, ela vai mandar comprar. E tá resolvido, né? A bicha pobre lá do fim do mundo... Talvez o desfecho seja talvez ela nem chegue lá, talvez né? ela não chegue a ficar velha. Se ficar velha, provavelmente será solitária. Eu li uma matéria que falava algo sobre alguns viados velhos estarem voltando para o armário numa tentativa de não ficarem sós na velhice. Né, de reconstituir os laços familiares daqueles que foram expulsos das suas casas, das suas famílias. Né? Ou mesmo isso, de se juntar com uma mulher... para garantir que não estará só, né? O que é também uma coisa
Muito triste. Porque quantas pessoas ficaram casadas a vida inteira pra chegar na beira da velhice, separar e cada um ir cuidar da sua velhice do jeito que quiser cuidar. Então, acontece também. total. O amor não é pra sempre, né? Não é o papel que vai garantir. Eu queria muito saber, queria mesmo que a gente fizesse um levantamento. Quantos viados, sapatão, LGBT, a porra que for, já estão se separando. Como é que tá esse processo? Porque é isso, no impulso Eu dessa conheço loucura vários. de temos todos que casar rápido, eventos, milhares de casais, temos que mostrar nossa força, nossa potência com um vestido de noiva. Será? Cafona, um vestido de noiva cafona. Porque essa corrida só gerou isso, imagem cafona. Entendeu? Umas sapatonas com uns modelitos, Beto, que olha, minha amiga, vai pelada pra esse casamento, se é pra você ir com esse negócio De aí. botina e meia de bolinha, né? Ah, velho, pelo amor, sabe? Então, envelhecer, gente, é uma coisa que é isso. Cada dia você vai descobrindo. Diziam pra mim, logo que eu fiz 40 anos, olha, Fernanda, 40 anos é assim. Se você não acorda sem nenhuma dor, é porque você tá morta. Eu assim, né? Como eu sou uma coroa bem encaminhada, caminho, ando de bicicleta, né? Faço as coisas assim, então nem pareço tanto. Assim, quando Sapatão fit. mais ou menos. Tem que ser mais, pra não ficar uma sapa tão fora do padrão e sofrendo todos os problemas da velhice, entendeu? Porque vem esse problema de saúde, gente. Não tem jeito. Agora, na verdade, essa questão da velhice não é uma questão... É óbvio que é uma questão da humanidade. Então, Sim. se você não está em paz com você e entende... Sim. Por exemplo, a França, ela tem leis em relação à imagem produzida de pessoas que são retocadas. Você tem que ter informação. Se ela foi retocada, Tem que ter informação de que foi retocada, porque isso causa sofrimento psíquico nas mulheres ou nas sim. pessoas. A Madonna, quando fez a campanha da Louis Vuitton, a Madonna, ela tem as veias super saltadas, porque ela não tem gordura no corpo, então ela tem veias muito saltadas. Eles retocaram todo o braço dela, ficou como o braço de uma menina de 15 anos. Então você olha a Madonna, que é uma cinquentona, né? E com aquele bracinho, você fala, mas como que ela consegue ter esse braço e eu não tenho esse braço? Então isso causa muito sofrimento. Mas eu acho que se você consegue ter um entendimento, né? Sei lá, por algum motivo, por aquilo que você acredita, ou sei lá, que a gente vai envelhecer, que você envelhece, que o corpo vai ficar diferente, que a bunda cai, que o pau fica menos duro, que você vai gozar menos, quer dizer, que o pelo da perna vai cair, isso faz parte. Sim. Sabe, não... E aí, assim, quando você consegue entender isso e aceitar isso como uma coisa natural do teu corpo, você está em paz com o teu corpo. Eu acho que é muito complicado quando você entra... Também não tenho nada contra. Se você quer retocar, é um direito seu. Sim. Mas eu acho que você fica... Tem gente que fica adicta a isso. Sim. Fica completamente adicta a isso. Como se buscasse... Que é a coisa da síndrome de Peter Pan. Então, assim, eu não posso envelhecer nunca. A comunidade é cruel. Porque, assim, tem pessoas que se você ficou mais velho, eu já não quero foder com você porque você tem 25 anos. Eu só transo com quem tem até 23. Mas é isso. Mas é um monte de gente que é Porque assim você mesmo. bota, mas você vê lá no site de pegação, Cabalístico. mas assim, eu só transo com alguém até 32. Mas Sim. por que 32 e não 31 e não 33? Sabe? Por que 23 e não 24? Então, essa é uma loucura, assim, que é uma busca dessa juventude, e isso coloca uma pilha nas pessoas que vai gerando. Então, eu começo a mentir idade, eu quero aparecer que eu sou mais novo do que eu... Então, assim... Não dá. Gente, eu não quero foder com alguém que acha que eu tenho que ter menos idade do que eu tenho. Sim. Até porque, queridinha, eu dou um banho nessas bichinhas novas. Entendeu? E quando eu dava o meu curso de como dar o cu, essas acredito. bichinhas precisam fazer curso de como dar o cu. Porque elas estão dando o cu muito mal. Fica a dica. Cresçam e apareçam. Vamos colocar o link. Beto de Jesus vai voltar a dar esse curso. Matrículas abertas a partir de hoje. É isso aí. Até porque vai ter essa é uma fila. questão que é uma tradição oral da comunidade. Tô brincando, mas é sério, porque a gente não fala mais sobre Sim, essas sim, coisas. com certeza. E aí, É um assim, tabu, né? exatamente, é um tabu, e a gente não tem falado sobre isso. Então, isso é uma coisa que é uma tradição oral, que a gente deve passar esse conhecimento, não é? Em todos os sentidos, Não oral, eu né? acho. É a mesma coisa que a sapataria. O que seria a vida sem línguas, não, gente? Então, eu acho que nesse sentido e aí isso serve para
Para quem não é gay também, eu acho que, sabe, faça as pazes com a sua idade, faça as pazes com o seu corpo, sabe? Para de sofrer, para né? de sofrer porque o por mercado conta tá disso, dizendo que a tua ruga sabe? aí vai acabar com a tua vida. Exato. Né? E dúzias e dúzias de produtos e tratamentos. Sim, e, que aí é a e mercantilização. loucuras. e A aí- mulherada que é a morrendo por causa exatamente, de reduzir exato. costela, de botar Que é a não sei o que na mercantilização, bunda. e, sabe assim, é o creme de não sei o que, é não sei o que de não sei, sabe assim, é uma loucura, assim, não sei. Olha, eu namorei com moças mais novas do que eu. As 3 últimas foram todas mais novas do que eu. E você sabe que você entra num negócio meio de que, putz, mas a menina é mais nova do que eu, né? Então você tem que se cuidar mais, fazer isso, não sei o que lá, preocupada com o negócio de eu sou mais velha, né? Tinha o lance também de você já autoimagem pariu, total. mas eu também queria parir e tal, eu ainda tenho idade pra isso, né? Se você já não tem mais idade, sinto muito, mas eu queria parir, bababá. Tem esse lance também da maternidade que vem pegando, porque tá na moda criar família, né? Muito na moda. E agora minha namorada tem 52 anos. Que bom. E é a melhor coisa do mundo, entendeu? É pareado o negócio. O que incomodaria a ela por ela ser mais jovem ou vice-versa contrato, não vai mais me incomodar, porque, gente, é isso mesmo. É assim Sim. que fica, é assim que vai ser. Não adianta, ninguém é máquina aqui. A tetinha não vai estar eternamente pra Em pezinha cima, ali, em né? pezinha linda e arrepiada, né? Ou... Sim, você pode fazer um silicone e tal, se for do seu gosto. Sim, de boa. Mas, enfim, vai cair mesmo. Sim. E a outra tá preparada para saber, porque no dela tá caindo também. Então, do ponto de vista dessa pressão da idade, me resolveu super alguém com faixa etária igual a minha, entendeu? Porque não tem mais sofrimento, não temos mais que ficar naquela noia de a menina vai acordar hoje e vai ver que eu tô com uma ruga a mais, que eu tô assim, que eu tô, olha, celulite, aquilo é outra, acabou. E uma pergunta pra vocês também, sobre a questão de descobrir e redescobrir o próprio corpo a cada dia. A questão do prazer, como pra vocês sentem que o prazer e o envelhecimento, eles caminham a partir do momento que a gente vai envelhecendo, o que vocês descobriram que, por exemplo, quando eram mais novos, jamais imaginavam que sentiriam dessa forma, assim, não precisa ser necessariamente explícito, mas de autoconhecimento, sabe, de saber como você lida com o sexo de uma maneira mais positiva. Eu acho que acaba a agonia, né, da juventude. O jovem é muito agoniado, né? Tenho que fazer, tem que acontecer, tem que ser bom, tem, né? Não, a gente vai talvez seja bom, né? Talvez a trepada tenha sido maravilhosa, hoje sim, ontem não, no próximo talvez. Eu acho que essa coisa que é o que mais me agrada no mundo feminino das lésbicas, que é essa continuidade na relação e tal, é justamente essa coisa de você tendo tempo para ir descobrindo, né, o que é bom para você, o que é bom para você junto com a outra, como que as duas vão acertando o passo da brincadeira ali e tal, que a vida sexual a gente tem que levar mais assim na brincadeira mesmo, né, com menos imposição, menos cobrança, né. Agora, uma coisa é séria, eu não sei do ponto de vista dos homens, eu acho que a minha vida sexual melhora mais com o passar dos meus dias. Sim. Entendeu? É mais prazeroso, é mais divertido, é mais instigante e tem mais vontade de fazer sexo do que tinha com as outras namoradas, por exemplo. Não sei, pode ser também uma questão das luas, do astral, do momento. Mas eu acho que para mim tem uma coisa que é super importante. Acho que quando você reduz o sexo, no caso de homens gays, a penetração, entendendo isso como a transa, é extremamente limitante. É bom fuder, ser penetrado, é maravilhoso, é super bom. Mas tem que ser sempre assim, tem que sempre ter a penetração, tem que ser sempre dessa forma. Então, eu acho que quando você meio que desencana disso e acha que você acaba encontrando outras possibilidades, um exemplo que eu gosto de dar. Às vezes eu estou num aplicativo e aí, assim... eu não boto se eu sou ativo, se eu sou passivo. Para mim, é um pouco de cada coisa quando vem. Para mim, isso não é isso que me define. Né? O famoso postal especial, né? Você encontra de tudo lá dentro. Não, mas assim, não é isso que me define. Não, sei lá. Mas as pessoas querem uma definição. Claro, acima as de pessoas... tudo. A primeira pergunta é: você é ativo ou passivo? E
tem fases que eu tô muito mais passivo, entendeu? Então, assim, aí às vezes quando você tá, a pessoa fala assim, ai, que pena, mas eu sou passivo também. Eu peguei e falei assim, e quem disse que a gente não pode ter uma transa Qual que é o gostosa? problema? Porque as pessoas têm essa dificuldade de entender que duas pessoas que naquele momento elas não querem penetrar, elas podem ter um momento super gostoso de prazer e de gozo. Por quê? Porque o modelo aplicado e o modelo que se vende de sexualidade é que um tem que ter o pinto duro, outro tem que ter o buraco e só vai gozar. E é isso. Isso é ok? Isso é legal? Isso é gostoso? Viva a sociedade falocêntrica. Que limita sexo a só isso. Exatamente. Isso é gostoso, mas isso é tudo? Não é tudo. Então, assim, quando você começa a redescobrir que às vezes só o fato de você passar a noite, dormir abraçado e fazer carinho, e beijar na boca, e chupar um pau, e sabe, é uma coisa boa, às vezes. Então, assim, quando você começa a tirar o peso, essa obrigação de que você tem que estar com o pau duro, que isso também é uma ditadura pro homem, que tem que estar com o pau duro o tempo todo, tem que estar lá contribuindo, tem que estar lá e garantindo. Quer dizer, isso pro homem é uma coisa muito, muito, muito forte nesse sentido de você ficar tendo que ter essas garantias. Além, obviamente, da questão do tamanho do pau, né? Que também é uma outra situação muito, muito complicada. E como eu gosto de dar o meu curso de como dar o cu, né? Você só precisa, teoricamente, você precisaria só de 5 centímetros para chegar na próstata. Então, mas isso é uma coisa para um outro. Isso é uma coisa para um outro podcast. Mas eu acho que para mim é isso, assim, quando você começa a desencanar, e eu comecei a desencanar um pouco isso. Então, assim, uma coisa que eu gosto de fazer as pessoas têm vergonha de falar, né, que se masturbam. Masturbar na terceira idade é uma delícia, com mais calma, sabe assim, é muito, para mim é gostoso, é prazeroso, me aguça as minhas, sabe assim, eu fico lembrando de trepadas assim, tipo de 20 anos atrás, de coisas que para mim eram super interessantes. A outra tá rindo de mim. Eu acho maravilhosa a viagem no tempo. Isso é um exercício para minha memória. Bom pro Alzheimer não chegar. Exato, eu não quero que o alemão grude em mim. Não, esse não, né? O outro tá. Talvez outros alemães. Talvez um outro, quem sabe. Gente, um conselho assim que vocês dariam para as novinhas, para as sapatão novinha, para bi novinhas, que estão aí achando que não vão envelhecer, que não vão chegar depois dos 40, que não pensam nisso. O que é que vocês diriam para essas pessoas? Eu acho que tem uma questão séria que a gente não pode deixar de falar. Acho que tem um estudo de perspectiva e expectativa de vida para as pessoas trans e no Brasil são 32 anos. Sim, então total. é muito triste quando a sua expectativa de vida está definida pela violência que você sofre. Né? Então isso é uma questão muito séria. A gente não pode não pensar nisso. Então essa é uma coisa muito importante. Agora, eu acho que em relação às bi... Elas vão sofrer, sabe? Porque a gente sofreu também. Isso é um caminho que você aprende caminhando. Tá. Porque por mais que você fale, assim, é uma descoberta que a pessoa vai fazer, sabe? Assim, acho que tem que levar a vida um pouco menos séria nesse sentido, mas não adianta, assim, é uma coisa que você vai aprender isso fazendo esse caminho. Não é uma coisa que você dá o conselho e o conselho ele acaba... É que nem paixão, sabe? A bicha sofre, se apaixona. Aí eu nunca mais vou me apaixonar. Daqui a 3 meses ela está apaixonada, fazendo as mesmas coisas, sofrendo igual, sabe? Assim, então, assim, isso é do humano, né? Sim. Mas... Eu aconselharia a não sofrer. Eu tenho uma coisa para mim, sabe assim? Eu acho que a dor, né, seja ela por envelhecer, a dor, ela é real. O sofrimento é opcional. Então, né, você pode... eu rompi, acabei com aquele boy, escândalo, tarará, dói, é chato, tal, ok. Agora, eu posso esticar isso para um sofrimento e ficar, sabe, virar uma doença. Não, isso não. Né? Tem muito boy querendo cometer o cu ainda. E aí, você, Fernanda? Não, eu acho que tem que ser assim mesmo, com naturalidade. Para de sofrer, gente. Vai ficar velho mesmo, ou... Você tem a opção de não ficar. Você pode interromper antes. É isso que você quer? Você quer saber como que é o lado de lá antecipadamente? Porque você tem medo da ruga? Porque você tem medo, né, do que vai ser? Fácil não vai ser mesmo, né? Porque a melhor fase da vida é a juventude, é quando você tá plena, quando você tá, né?
os dias depois vão vindo e é isso. Você vai aprendendo a lidar, a saber que ser velho não é tão ruim assim. Né? A gente nem tá zoando aqui, mas nem estamos dentro do padrão oficial, né, da OMS do que é ser velho. Sim, né? a gente Vamos não deixar fez bem 65 pontuado isso ainda. aqui. 55,7. É pouca coisa. Ser velho é bem mais do que isso, e bem Não, mas mais é duro do porque que isso. a gente tem uma faixa de idade de pessoas que nos escutam que tá ali entre os 23, 25 anos, que é uma bem Não se assustem, E as vai. pessoas, e para essas pessoas talvez pensar que uma pessoa com 50 anos, como é que eu vou estar com 50 anos? Linda! Não é um exercício que essas pessoas fazem, elas se martirizam por isso, claro. né? Por isso que a gente E acho que tem uma outra interessante. questão, assim. A minha mãe fala que para todo pé cansado tem um sapato, velho. Sim. Então, na verdade, assim, a internet, nesse sentido, se tem coisa muito ruim na internet, também tem coisas que ajudam. Então, é só você descobrir onde está o nicho, onde você está, porque tem para todo mundo. Sim. Tem exatamente para todo mundo. Você vai encontrar... O problema é quando a gente quer viver a síndrome de Peter Pan e você tem Bom, aí tem vários filmes, né? Que tem o Retrato de Dorian Gray, que tem aquela história do coisa. Tem o Tadzio no Morte em Veneza, que a bicha fica pintando até a barba. Ai, gente, olha, se você é gay e tem 25 anos, nunca, quando você envelhecer, pinte a sua barba, porque não tem coisa mais ridícula e feia do que bicha com barba pintada a caju. Isso é de doer. Não faça isso, não faça isso. Imagina quando Assuma. começa a subir, a crescer o Assuma os seus brancos, assuma seus brancos. Quando o seu cabelo começar a cair, faça como eu, faça uma boa máquina 1, seu cabelo você vai ficar gatinho, vai ficar bonitinho, vai ficar apetitoso. Não deixe o cabelo crescer de um lado e faz aquele franjão medonho, e quando você toma banho fica um lado do cabelo com 50 centímetros e o outro 100. Não caia nessa esparrela, não caia. E não pinte a barba, não pinte a barba, não Nem pinte a barba. sobrancelha. Meninas, não pintem a sobrancelha, por favor, eu imploro. Porque as mulheres, nós podemos não estar velhas e sim loiras, como vocês aqui, os rapazes aqui estão podendo ver. Isso. Mas eu já tive minha fase gris total e vamos assumir, é isso aí. Mas Porque tem a você possibilidade de ir e vir, então você- eu vou indo e vindo. você Mas o pinta- cabelo branco, ele é maravilhoso. Você pinta a barba e tá com o saco branco. É horrível. Não faça isso. A xoxota também. O pelo da xoxota também fica... É verdade, né? É bom deixar claro que, sim, fica tudo grisalho. Tudo desce grisalho. Não, eu ia pedir só pra vocês fazerem um comparativo, já que a gente tá falando de relacionamento internet, etc. Um comparativo de como era o relacionamento pré-internet e pós-internet. Menino, eu Se já ele ouvi uma evoluiu, história etc. que o menino teve que juntar dinheiro, que ele era por anúncio antigamente, tinha os anúncios dos bofs lá principalmente, né? E o cara tá lá no fim do mundo, não sei onde era, e eu sei que ele, para poder chegar até São Paulo, para poder ter a primeira, acho que era a primeira transa dele, como saindo do armário mesmo. Foram 6 meses para juntar dinheiro, para conseguir comprar passagem, para conseguir inventar uma história Que para vontade família. de dar o cu. Henrique. Olha, Que saca pra dar um cu. O esforço valeu. Eu a acho que pena. tem uma questão que super diferencia isso, assim. É bom ter os aplicativos com georreferenciamento que você pega os boys rapidinho lá da sua casa. Isso é ok. É ok. Só que, assim, isso fez com que as pessoas desaprendessem a arte Fazer do de outro trotuar. jeito, sim. Então, assim, por exemplo, no nosso tempo, você tinha que catar a pessoa na rua no olhar, tinha toda uma destreza de caça, de observação. Isso era muito rico, isso era muito legal. Isso era né? muito, Na prática. Isso era muito legal, assim, era muito interessante, era muito instigante, né? E aí tinha todos uns truques, né? De botar um bom... Mexer no brinco. Não, se e mexer no brinco botar de um jeito. uma meia soquete embaixo do saco para ficar com um pacotão. Tinha essas coisas todas que as bichas faziam. Mas, assim, isso era uma coisa muito interessante, porque isso também estabelecia a possibilidade de relacionamento, da vivência comunitária, que era uma coisa bacana. Por exemplo, hoje aquela rua vende quadros, mas ali onde é o ABC Bailão, que é a Maquejitu, Não estamos fazendo propaganda para casa. aquilo até porque era todo mundo é uma reacionário. loucura. Tinham várias casas, aquelas calçadas eram cheias, você passava, ficava olhando, era uma coisa muito legal, era muito interessante. Hoje você tem a Vieira, mas você passa na Vieira, as pessoas nem se olham, porque está tudo marcado já. Sim. Você já fudeu pela internet, já marcou pela internet e tal. Que não é ruim, estou dizendo que não é uma coisa ruim, mas eu digo que essa coisa
da vivência comunitária, desse espaço, de buscar, era uma coisa muito interessante, porque estabeleciam outras conexões. E eu acho que isso era muito, muito interessante. O senso de comunidade também devia acontecer muito mais forte. Muito mais forte, né? ele era muito mais forte, porque, na verdade, tinha uns códigos de ética, né? Porque hoje você pega o seu aplicativo e fala para o seu amigo, eu transei com esse aqui, eu também. Eu também transei, também com esse, porque, na verdade, como você está já referenciado, se você mora perto, você já fudeu com todos, com todo mundo, que todo mundo já fudeu com todo mundo. Naquele tempo, você tinha um pouquinho de ética, né? Assim, tô pegando o boy, então, né? Só ia pegar o boy depois que você já tinha pego, já tinha solto o boy, tá? Tô brincando. Mas, na verdade, mas, na verdade, eu acho que tinha essa coisa de exercitar essa coisa do olhar e tal, que era uma coisa bem interessante, né? As mulheres não têm aplicativos. Tem o Tinder. Mentira, tem o POF, você não conhece. Tem o POF? O que seja? Conta do POF, por favor, porque eu não faço ideia. Porque perto do que a gente tem de aplicativo, para os meninos é uma loucura de quantidade. Mas as sapas, então, isso que eu ia falar. É um problema o mundo sapatão, todos os aspectos. Elas não frequentam sauna, nem tem sauna específica para sapatão. O bar é um negócio meio que tá cada vez tendo menos, né? Os lésbicos mais clássicos todos fecharam. Não tem mais. Todos. Essa coisa fluida, né? Que vai todo mundo em todos os lugares. Os aplicativos. Mas, por outro lado, a vida nos aplicativos lésbicos é desanimador. Mas no gay também amor. Eu nem te conto. Não é nada. Se a gente ligar um aplicativo aqui, eu e você, juntos, no mesmo momento, eu te garanto que vai na hora pitar um monte de bofe querendo... Bicha, eu já vou dizer uma coisa pra você. Eu já fiz isso aqui, os 3 estão no aplicativo. Estão a menos de 1 metro de mim. Você acha que eles não estariam mesmo? Então, o POF, menino, é um negócio que parece que tem umas sapas mais animadas com o mundo internetico da relação, entendeu? Foi lá que eu arrumei minha namorada, inclusive. Fica a dica pra você, Tá, sapatões que nos ouvem, que a gente sabe que vocês existem, que vocês falam com a gente também. Olha aí o aplicativo POF, que vocês já devem conhecer e a gente que é ignorante, Você que quer um bifinho diferente, já sabe onde procurar já. Exatamente. E ele funciona, tipo, bem assim, no sentido de dá pra você conhecer bem uma pessoa, você sente que é um... Ele faz um puta de um questionário inicial, antes de você abrir o perfil inicialmente, que eu conheço várias meninas que, inclusive... Fernanda, é muita pergunta, desisti, parei. Não desiste, vai lá, menino. Olha o meu caso. Eu sou um caso vivo de excelência do negócio aí. Porque, de fato, foi a primeira pessoa lá do bagulho que me deu like, combinamos sair e estamos namorando há 4 meses, entendeu? Então, Eita, foi lá, deu um beijo e casou. É isso aí. Tá louca. Já eu chamo vocês pro meu casamento. Beto de Jesus entra dançando algo bem bicha, carregando as alianças, jogando assim, um babado Vai bem fazer confusão. bem confusão. Mas olha, você sabe que no mundo sapatão rola muito troca de namoradas, né? Sim, o rebuceteio é forte. Isso, é a namorada que ficou com a namorada da outra, que ficou com a irmã, não sei o que lá, né? Quando vê, você tá numa mesa que também... Todo mundo já se pegou. E é bem civilizado até entre o mundo lésbico isso. Rola bem, todo mundo fica na mesa de boa, não tem essas coisas, não vou lá porque é minha ex, né? Não, são amigas. Rola. É bom saber. Acho que pra nossa geração, eu vi que tinha o Brenda, que também era um aplicativo lésbico há muito tempo que usavam, mas que ele era no sentido meio mais... Mas é diferente do tradicional, de tipo Tinder e coisa assim. Ele era mais voltado realmente pra autodescoberta lésbica, num sentido muito parecido do gay. Eu não sei se eu tô falando besteira, mas foi o que uma amiga minha me falou na época. Porque eu acho que o nosso vira um pouco mercado de carne, assim, em alguns aspectos, que eu acho que tem o lado bom e o lado ruim. É meio chato esse negócio de ficar passando, né? Gostei, não gostei. Isso que é nem o Tinder. Tinder, né? Que você dá o X ou o verdinho ali. É um negócio meio que... Nossa, tô num açougue, né? Quero essa parte. catálogo. Mas eu peguei quase nada no Tinder. O que eu peguei no Tinder me deu problema, menino, nem te conto. Eu peguei chato no Tinder. Só gente louca. Só gente louca. É chato parente ou do chato? Google, uma pessoa Entenda chata. como vocês quiserem. Chocado. Gente, Amei. vamos caminhando pro encerramento. Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Falar mais alguma coisa?
eu acho que, né, vocês deram os principais conselhos, eu acho que a gente tá bem encaminhado em termos de vivência. Sigam em paz, irmãos. Exato. É isso aí. Então vamos pra dica das POCs? Vamos dar só uma mensagem final nossa rapidinha. Pra gente entender que, assim, é importante dar voz e ouvir as pessoas que estão à nossa volta, principalmente se elas têm vivências muito maiores do que as nossas em termos de etariedade, né? Mas acho que também levar em conta o que é envelhecer e o que é você saber se conduzir na vida, sabe? Acho que nada melhor do que você ouvir alguém que tem propriedade pra falar isso. Então, por favor, se vocês têm pessoas LGBTs à volta de vocês, escutem as histórias, queiram saber, entendam a respeito do movimento. O movimento não começou hoje, a gente precisa fazer mais por nós e por quem tá do nosso lado. O que o Beto tá falando o tempo todo sobre solidariedade. Eu até mencionei junto no outro podcast com o Felipe, que não tá aqui, sobre a necessidade a sororidade ainda acontece muito dentro das lésbicas e muito vivente. Mas a gayoridade, ela não existe. Eu acho que isso também é uma coisa que precisa ser, né, adotada pela gente em termos de sociedade, né? E acho que não só a gayoridade, mas tipo, o LGBT todo se conversar, sabe? Conseguir se unir no sentido de promover mudanças. Então é bom que a gente comece a Isso abrir que você fala espaços. é super importante, porque, por exemplo, quando você pensa na questão da AIDS, muitas vezes quando um gay ele se infecta, ele ganha um não lugar social. Sim. Porque a comunidade, ela, ao invés de acolher, muitas vezes ela fecha a Repele. porta, ela repele. E com quantos gays positivos você já transou porque não sabia que a pessoa era positiva, mas quando você sabe, você não quer, mesmo usando preservativo, ou a pessoa estando indetectável, etc, etc. E hoje a gente tem tanta informação a respeito, né? Pessoas com carga viral indetectável, elas não transmitem o vírus. Você tem um monte de informações que possibilitaria a sua vivência com casais sorodiferentes. Sim. E muitas vezes, quando você revela a sua positividade, é como se do outro lado ficasse mudo e você não dá continuidade a um desejo que você tinha. Então, essa é uma questão muito séria. Acho que a gente precisa rever um pouco essa possibilidade de solidariedade, de escuta, de atenção às pessoas, né? Isso, acho que faz muita falta. Eu acho que e essa diferença, se você pensa em relação aos gays jovens ou adolescentes, a gente tem um alto índice de suicídio, a gente tem um suicídio na faixa etária da adolescência. Quando você pensa em pessoas LGBTI, o percentual é bem maior do que pessoas heterossexuais. Isso levado a todas as questões do que significa sair do armário, todo o bullying que sofre, a violência psíquica, a violência física. É muito duro, é muito difícil. Talvez, se você... Às vezes uma besteira, uma bobagem, um oi, um olhar, uma acolhida, isso faz com que a pessoa se aproxime e isso pode fazer a diferença para as pessoas. Então, que a gente tenha sempre essa possibilidade, né, de reconhecer o outro, da alteridade, essa perspectiva da solidariedade, né, de estar disposto, estar disponível. Bom, depois dessa aula, acho que, né? É isso. Dica das POC. A gente falou pra Dica das POC. A gente explicou, né? Sim. Dica das POC. Então, querem começar? Vocês começam, meninas? Quem começa? O José quer começar? Você quer começar, Beto? Não, Faz, eu podem queria, começar. eu queria só indicar uma cantora portuguesa que eu estou amando, que chama Márcia. Se você tem Spotify ou qualquer outro aplicativo, procurem. E eu indico uma música dela que é A Pele Que Há em Mim. É a coisa mais linda desse mundo. Eu amo. Então ficou a dica do Beto aí. Fernanda. Eu queria dar uma dica, já que ele falou de uma cantora portuguesa. Eu queria indicar a Aila, que é uma lésbica paraense maravilhosa, linda, com um som divino e que canta sobre nós, para nós. É muito interessante o trabalho dessa moça. E solicitar que vocês todos aí, que possam estar nos ouvindo, se engajarem nas lutas agora contra o fechamento da oficina Oswald de Andrade, aqui em São Paulo. É um centro importante de estudo da cultura, da arte. É um lugar que acolhe muito a juventude LGBT, principalmente por conta das oficinas que tem, da temática, do que eles abordam lá.
E era muito importante agora todo mundo aí fazer algo, nem que seja assinar um baixo-assinado virtual, que seja, mas prestar atenção nas movimentações agora, porque são várias coisas se perdendo e era a oportunidade da gente voltar a se reencontrar nas ruas, né? Sim, vamos ficar atentos também, vamos divulgar também nas redes do POC. Busquem conhecimento, gente, é importante. Quero indicar uma série. Pode indicar. Pode indicar. Eu, assim, amei assistir a primeira temporada, vou pra segunda agora, que é Pose, que conta a história... Maravilhosa! Conta o início da epidemia nos Estados Unidos, mas fala do movimento da comunidade se organizando a partir do Vogue, da dança, dos bailes. É incrível. É muito legal, assim, é muito real e vale a pena. Fica uma boa dica, assim, é muito bom. Sim. Sim, vamos lá. Minha dica das POC, na verdade, eu não vou dar dica, eu vou fazer o seguinte, eu vou agradecer a todo mundo que sempre conversa com a gente. Eu vou falar alguns nomes de algumas pessoas aqui, né, que interagem conosco. Esse momento chegou, gente. Chegou. Poquezinhos e poquezonas que interagem com a gente sempre nas nossas redes sociais. Tem a Mel Dix, o Rafael também, o Eric Mol, o Diego Felipe, o Rafael Wignux, a Lete, Mari Jeremias, o Rei Halls, a Karina Cardoso, que é uma fofa, toda semana tá lá marcando a gente nos stories, ela diz que ama a gente, não sei o que, a gente também te ama. Lucas Copete, Phil Cirne, Boy de Melissa, enfim, tem uma galera, eu não vou conseguir falar todo mundo, Amanda Sinelli, Uri Aguiar, Wild Onca, enfim, Gisele Alzier também, nossa querida, que veio aqui no programa sobre religião, Lucas Diff, Gabriel Inck, o Marcos, que no Twitter dele tá lá como estagiário do POC de Cultura. Maravilhoso, né? Tem o Marcão também, o Zé Henrique, que são pessoas que estão sempre presentes e falando um pouco da gente. Exatamente. A gente tenta dar o máximo de atenção pra vocês e não é papo de discursinho mesmo, porque a gente gosta de saber um pouco das vivências, principalmente quando começam a comentar sobre como chegaram até o POC de Cultura. E são muitas histórias, desde autodescoberta ou questão com sexualidade e tudo mais, que acabam trazendo muita coisa boa pra gente. A Rosa também, esqueci da Exato. Rosa MRSL. Então, todo mundo que tem feito pela gente, trazendo as histórias e mostrando todo o carinho, gente, muito obrigado, de verdade. Isso, vocês são maravilhosos. Continue com a gente. A dica que eu ia dar ia ser um complemento disso, que eu acho que entender um pouco do passado pra gente poder viver o presente é essencial e casa um pouco com Pose, que é assistir Paris is Burning e ver como é o contexto que está sendo retratado em Pose é a realidade em Paris is Burning. Eu acho que vale aprender um pouquinho de história e consumir um pouco da história LGBT do mundo. E eu acho que também procurar um pouco sobre a história da LGBT nacional, sabe? Eu acho que o Brasil tem muitas histórias lindas de pessoas que contribuíram para a comunidade de formas significativas que não podem ser apagadas em função de idade ou de coisas do gênero. Então vou indicar 2 filmes de um diretor que é super amigo, que é o Rian Córdova. Os filmes vão passar aqui no Sesc, na Semana da Parada. Um deles é sobre a vida da Lorna Washington, que é uma drag queen, que tem um trabalho incrível no Rio de Janeiro. E o outro filme é o da Luana, que ele fez. A Luana era aquela travesti é bagunça, que faleceu já. E é uma história... A Luana faleceu, acho que uma semana antes do filme ser lançado. E o filme da Luana é incrível também. Eles também vão passar aqui no Sesc Augusta, na Semana da Parada, os dois. Uma boa dica, então, para quem estiver por aqui e quiser consumir alguma coisa. E complementando, então, eu vou indicar o livro do João Silvério Trevisan, que é o Devassos no Paraíso, que ele traça uma linha do tempo sobre a homossexualidade no Brasil. E é muito incrível historicamente para entender mais de como a gente chegou até aqui, né? Sim, fundamental. E Fernanda? Já foi. Eu indiquei a Ilha, mas eu acho que também do ponto de vista de filme e tal, e de um estudo da... Tem o ABC Bailão, né? Sim, o filme, sim. que é muito interessante de ver, porque você ouve umas coisas ali das bichas velhas que você fala, não, que é mais ou menos, não acho ruim beijar na rua, não pode beijar na rua. E você fala, nossa, meu, como é que rola, né? Mas rola. E do é um Luffy, filme bom. e do Luffy tem também
Pauliceia Desvairada, que é muito bom. Amo e o tem Luffy. também, o Luffy é um querido, e tem também, que foi mega sucesso, ficou em cartaz, aí, tarará, que é o São Paulo em Hi-Fi. Sim. Que conta um pouco a história das casas noturnas Sim. aqui em São Paulo, que é bem interessante. Já vou estender aqui que a gente já falou sobre o Luffy nas reuniões de pauta do POC, pra gente trazer o Luffy pra falar. Então fica, se o Luffy estiver ouvindo, Luffy, você está convidado, tá? Venha, Pra vir por favor. futuramente. É isso, gente. Muito Obrigado. obrigado. pessoal. Foi Foi maravilhoso. maravilhoso o programa mesmo. A gente não tem palavras, foi uma aula, foi show de bola, né? Sim. Né, gente? Sim, gente, É isso. obrigado. E se você quiser aprender como dar o cu, você entra em contato com eles que eles passam o meu WhatsApp. É isso aí, gente. Beijo! Beijo, gente. Até Beijão, semana que tchau, vem. tchau. Tchau, tchau.